Fala galera, boa noite, sejam todos muito bem-vindos aí à nossa primeira live da série de SC900. Faz algum tempinho que a gente não faz live pra galera, né? Então a gente tava com saudade aí de estar ao vivo com vocês, podendo compartilhar aí um pouco de assuntos, de conhecimentos. A gente chegou no SC900 fazendo a nossa votação, né? Então foi feita uma votação aí em todas as nossas principais redes sociais, né? O nosso grupo do Telegram, onde a gente tem a comunidade, foi feito através do LinkedIn, onde a gente teve grande parte dos votos, e também do Instagram. Posso dizer para vocês que de todos os assuntos que a gente colocou, foi uma disputa bastante intensa. Eu não lembro exatamente de cabeça agora, não quero mentir para vocês, mas se não me falha a memória, a gente teve uma diferença aí de menos de 20 votos entre a Z900 e a SC900. Então foi bastante apertado. Mas fico feliz que a galera tenha participado. A gente teve, se não me engano, foram 1.047 votos em todas as redes. Então foi uma participação muito legal. A gente agradece bastante a vocês por estarem nos ajudando aí a escolher esse conteúdo. Vocês sabem que a gente adora estar trazendo conteúdo para a comunidade. Então, a gente fica feliz aí da interação da galera e que vocês tenham nos ajudado a escolher esse conteúdo. O conteúdo de SC900 é algo muito bacana, né, porque é um conteúdo teoricamente novo, já adiantando, a prova acabou de sair do modo beta, né, então faz pouquíssimo tempo, tá quentíssimo aí o conteúdo, e é um assunto novo, é uma certificação nova, na verdade faz parte de trilhas novas que a Microsoft está propondo para a parte de segurança. A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre esse contexto, qual a ideia de mudar um pouco esse foco em cima de divisão dos exames, né, baseado cada um em cima de um assunto, bastante focado em alguns assuntos. É como se a gente estivesse desmembrando conteúdos de uma prova com formato um pouco maior, como é uma AZ500, uma MS500, que são provas que trazem um conteúdo muito mais robusto. Mas ficou bacana, eu acredito que a grande maioria das pessoas gostou desse formato. Assim você consegue segmentar. A gente sabe que a área de segurança é uma área muito grande, muito extensa, e daqui a um pouco, se você tem uma equipe que consiga trabalhar nesse formato, vale a pena você dividir os seus skills para que cada um consiga trabalhar com foco numa área, e dessa forma a gente está fechando as principais lacunas, né, da parte de segurança, que é muita coisa, né, galera? É muita coisa. Quem trabalha focado com segurança sabe bem do que eu estou falando. Então, eu acho que ficou bacana essa divisão. Pessoal, respondendo já perguntas aqui, sim, a live vai ficar gravada, né? Ela vai estar disponível no nosso canal, como todos os vídeos que a gente tem feito. Tem um ponto super importante que a galera já tinha perguntado antes da gente começar o treinamento. O pessoal tinha perguntado, Rafa, vai ter algum certificado para quem participar de toda a série? Vai ter um certificado, pessoal. Só que assim, para a gente gerar um certificado, a gente tem que ter uma ideia, né? Se vocês realmente estão participando, não dá para a gente simplesmente gerar um certificado para todo mundo se a gente não tiver pelo menos um mínimo de controle. Então, qual que é a nossa ideia? Quando a gente chegar aí um pouco mais próximo do final aí da live, eu vou colocar aí no chat, eu, o Gui, a gente vai colocar um link para que vocês possam colocar o nome e o e-mail. Quem quiser receber o certificado. Porque ali a gente vai fazendo um controle de quem estava presente, tá? E a gente vai dar o certificado, vai gerar o certificado no final do curso para aqueles que estão participando aí de forma ao vivo, né? A gente sabe que tem muita gente que talvez não consiga, mas é uma forma da gente entregar aí para o pessoal que está disponibilizando um tempo para estar interagindo, participando aí ao vivo com a gente. Quer ganhar o certificado, a gente vai gerar o link, você coloca nome e e-mail, somente isso, para a gente posteriormente gerar isso para você. Se você não quiser o certificado, não tem problema, não precisa preencher nada do formulário, o Gui já está disponibilizando, não é necessário. Outro ponto importante, como que vai funcionar essa nossa série? A ideia é que a gente traga conteúdos semanais, né? Talvez nem todas as semanas a gente vai fazer no formato live, mas nos dias que a gente não conseguir fazer live, que a gente tiver que trazer um conteúdo de forma gravada, a gente vai fazer no formato de estreia, e eu vou estar no chat resolvendo todas as dúvidas que vocês possam ter. Mas a gente vai priorizar dentro dessa série que a gente trabalhe o máximo possível com o formato live, que é para a gente poder estar interagindo, se vocês tiverem dúvida, tá postando no chat, e aí eu acho que fica um formato muito mais bacana. Então a ideia mais ou menos é essa. O pessoal perguntou também, Rafa, qual o conteúdo que a gente vai falar? Galera, a gente vai falar todo o conteúdo da grade da prova. Depois a gente vai passar por ele, a gente vai bater esse conteúdo, mas vai ser todo o conteúdo, então a gente vai levar aí alguns dias para poder fechar toda essa série,
Mas qual que é a ideia? Né? É um treinamento? Sim, é um treinamento que vai ser dividido durante algumas semanas. Cada semana a gente vai trazer alguns conteúdos, algumas vão ser um pouco mais teóricos, como a Z900 é uma prova que ela não entra tanto na prática, né? Vocês vão ver que vai ter muita coisa que é focada em conceito, em definir como funciona, saber aonde implementar. Mas tudo que for relativo, que a gente possa trazer de forma prática, que é interessante, a gente vai trazer e vai mostrar para vocês, certo? Se eu fizer toda a série, participar de toda a série, eu vou estar preparado para fazer essa prova? A ideia é essa, certo? A ideia é que não seja apenas um vídeo que bastante, digamos assim, que não aprofunde muito. Não é essa a nossa ideia. A nossa ideia é ajudar vocês, estudar junto com vocês, para que vocês façam toda a série e possam ir lá e tirar a prova. Beleza? Essa é a ideia e a gente acredita que vai dar certo e que vai ser muito bacana. Basta ter um pouco de dedicação de vocês. A gente vai se dedicar bastante aqui do outro lado para entregar o máximo de conteúdo. Vocês estão acostumados já, né? Sabem quando a gente coloca o conteúdo, mesmo ele sendo gratuito, não sendo conteúdo dos nossos cursos, a gente sempre tenta entregar o melhor. Não é porque é gratuito que a gente tem que diminuir a qualidade. Então, mais ou menos para a gente começar, esses são assuntos aí principais para todo mundo ficar engajado, tá no mesmo nível, no mesmo ponto e ninguém ter dúvida aí sobre o que for acontecendo. O chat está rolando. Se vocês tiverem dúvida, podem participar no chat. Talvez eu vou passando alguns, né? E vou voltar depois para tirar dúvida. O que eu consegui olhar aqui na segunda tela, se vocês olharem que eu estou desviando aqui para o lado, é porque eu estou olhando o chat. E se eu conseguir ir respondendo meio que de bate-pronto, eu vou disponibilizando e já dando a resposta. Qualquer coisa eu vou deixando um pouquinho para o fim para a gente ir falando. Beleza? Então é isso, galera. Espero que seja uma jornada bacana, espero que a gente consiga trazer um conteúdo bem legal para vocês e que, de fato, essa nossa série ajude vocês, a quem está buscando a certificação, quem está aí tentando apenas adquirir um conhecimento maior para ajudar nessa área de segurança, que é uma área muito forte, e a gente vai trabalhar junto aí ao longo dessa caminhada aí de algumas semanas para que vocês recebam esse tipo de conteúdo. Beleza? Assim, como a gente viu que tem bastante gente nova, tem galera aí que talvez esteja participando aí da primeira vez, né? Então a gente vai começar do princípio, né? Fazer uma apresentação básica para quem não me conhece, eu sei que a grande maioria já me conhece. Sou Rafael Andrade, eu trabalho como arquiteto Azure, né? Já atuo em projetos, em consultoria aí da parte de Azure. Não somente Azure, né? Eu também tenho bastante skills aí, tanto da parte on-premise, já faz 15 anos que eu atuo aí na área de infraestrutura, comecei no suporte, aquele caminho padrão de infra que vocês estão acostumados. Então, já há alguns anos, por volta de uns 5 anos, aí eu já tenho trabalhado bastante com Microsoft 365 e com Azure. Nos últimos meses, meu foco tem sido muito de Azure, mas também atuo bastante como especialista na parte de 365. Sou formado em redes de computadores, tenho pós-graduação em segurança de sistemas, também em gestão de projetos, e tenho algumas certificações Microsoft aí, desde o Windows Server 2003, na parte de Exchange, mensageria, trabalhei muito com isso, 2008, 2016, parte de 365, parte de Azure, né? Então tem algumas certificações aí, eu não lembro de cabeça, mas a última vez era em torno de umas 25, 26 certificações. Então, a grande maioria de vocês já me conhece aí da comunidade, fico à disposição, o Gui vai colocar o link aí no chat da nossa comunidade no Telegram, quem quiser participar, é uma comunidade que tem crescido a cada dia. Hoje a gente já está aí em torno de 1.300 pessoas dentro da nossa comunidade, a gente troca muita ideia e o pessoal se ajuda demais, é muito interessante, a galera tem gostado muito, tem participado, muitos de vocês que estão online aqui com a gente já fazem parte, mas quem quiser participar, fica aí a dica. Então, para a gente começar a falar de segurança, né, falar da prova que é uma prova voltada para segurança, eu acho que a gente vai dar um início contextualizando como que a gente está no contexto de segurança hoje, né? Qual é a realidade de segurança hoje? Segurança é um ponto que todo mundo sabe que é muito crítico, né? Todo mundo que trabalha com TI sabe que é crítico. Você pode pegar desde quem está começando, talvez que esteja lá no helpdesk, quem trabalha talvez não tão na tecnologia, mas mais com o negócio. Se você pegar os CEOs das empresas, os diretores da empresa, todo mundo sabe que segurança é importante. Porém, tem uma questão que preocupa muitas vezes. Investir em segurança é difícil. Por quê? Porque quando a gente investe em segurança, a gente não está trazendo de fato, né, à primeira vista, um ganho para o negócio. Aquela coisa, eu preciso investir 500 mil em segurança.
Beleza, o que o diretor vai falar? Mas o que isso vai melhorar para mim? Não, a gente vai ter uma segurança do sistema, nossos dados vão estar mais protegidos, a gente vai estar protegido contra vulnerabilidades, a nossa empresa não vai estar tão exposta, isso impacta diretamente na marca da empresa, né, na relevância da empresa para o mercado. Tudo isso é super importante, mas muitas vezes o que o diretor quer ouvir? Mas beleza, quanto vai me trazer de retorno isso? Quantas pessoas eu vou atender a mais? Quanto vai melhorar o meu sistema em termos de velocidade? E a gente sabe que acontece, né? Quantas pessoas talvez a menos eu vou ter para trabalhar, possa automatizar processos? Isso é um complicador, porque a segurança, quando você implementa ela, ela não aparece, né? Digamos em primeira vista, ao olho nu, como a gente chama, porque a segurança ela vai estar implícita, né? Muitas vezes você vai estar pagando um custo da segurança, ela vai estar fazendo o trabalho dela em background, mas isso não vai aparecer, né? Talvez não traga para o seu diretor aquilo que ele esperava. E muitas vezes, por esse motivo, por ele não impactar primeiramente no negócio, não trazer velocidade, não trazer um ganho, um lucro para ele, em primeira vista, ele acaba relevando isso e deixando em segundo plano. Então quer dizer que eu vou investir 500 mil reais e eu não vou ter nenhum aumento de produtividade, eu não vou ter nenhum aumento de vendas, eu não vou ter nenhuma velocidade a mais no meu processo de vendas? Não, a primeiro ponto não. Mas a gente sabe, né? Quem é da TI sabe, se você investir agora 500 mil, talvez no primeiro ponto você não tenha nenhum ganho, mas isso pode fazer com que você não tenha perdas depois. Né? E aí a gente está cansado de ver todos os dias o quanto isso impacta, né? Tem impactado no mercado e não é somente em quem está vendendo. Hoje a gente tem falado de comércio, né? A gente tem falado de segurança, de saúde, governo tem sofrido ataques demais, né? Demais, órgãos do governo têm sofrido muito ataque, e o pior, que cada vez os ataques estão mais evoluídos, né? O formato de ataque cada vez traz mais dificuldade para a equipe de segurança que está tentando fazer os bloqueios, tentando mitigar os riscos, e isso é uma dificuldade. Mas a gente sempre fala que para a gente conseguir avançar em alguns pontos dentro da tecnologia, dentro de TI, principalmente quando se fala de investimento, a gente tem que sofrer um pouco. Né? A gente tem que passar por uma dor, primeiramente, para que isso consiga, digamos assim, desbloquear a mente de algumas pessoas que são tomadores de decisão. E, de certa forma, para quem está no dia a dia interagindo e que sabe da importância que é a gente conseguir investir em segurança, os contextos que têm acontecido nas últimas vezes, eles têm impulsionado isso. Né? O ano de 2020 foi um divisor de águas. A gente sabe já, todo mundo já está cansado de saber todo esse contexto, a questão de trabalho remoto, quebrou paradigmas de todos os lados. Né? E isso faz com que os ataques tenham crescido. Cresceu demais. E isso a gente percebe visivelmente. Se você abrir o Google e digitar ali cyberataques, você vai ver que vai ter uma lista imensa. E são assuntos todos novos, né? Que toda vez tem um tipo de ataque diferente, tem um órgão que está sofrendo com isso, seja privado, seja público, governo, ninguém escapa. Inclusive nós, né? Muitas vezes nós, como usuários, talvez, estou falando no contexto doméstico, a gente está sendo atacado e nem sabe disso, né? A gente muitas vezes está tentando alguém roubar algum tipo de dado nosso e a gente nem sabe. Né? Nós, como TI, a gente já tem uma percepção um pouco maior quando a gente recebe aquele tipo de e-mail que a gente sabe que é um e-mail falso, é um fake, né? O tipo de ataque está por qualquer lado, seja ele por e-mail, seja ele por WhatsApp, seja ele por qualquer lugar. Né? Então, o contexto bom disso, né, falando de segurança, que diante de todo esse contexto que a gente viveu em 2020, que tem se estendido para 2021, e coisas que não vão mudar mais, né? A gente tem uma grande quantidade de CEOs que disse que o novo normal é o trabalho remoto, né? É a mobilidade. E quando a gente vai implementar a mobilidade, tem que ter segurança, a gente não pode fugir disso, senão a gente vai expor de nós o nosso ambiente. Então eu trouxe alguns dados que são importantes e que mostram que a segurança está caminhando para uma elevação de patamar, está sendo muito mais reconhecida, né, muito mais vista e tendo uma importância na hora da separação do budget. Então eu trouxe aqui dados de fonte, por exemplo, da PwC, que diz que 55%, né, dos executivos corporativos eles planejam aumentar o orçamento, o budget de segurança em 2021. E 51% estão adicionando uma equipe cibernética em tempo integral. Olha que bacana isso, né? A gente, num contexto, quando fala de empresas grandes, as coisas funcionam muitas vezes de uma forma mais fácil, diferente, porque tem um investimento. Mas quando a gente pega muitas vezes small business, né, empresas de pequeno porte,
A gente sabe que é difícil alocar pessoas, ter uma equipe designada para uma função, mas o bacana é que pelo menos 51%, né, dos executivos já entendem que é necessário ter uma equipe focada e especializada em segurança para manter o negócio. Isso é super positivo. Né? Os serviços de segurança no segmento de maior e mais rápido crescimento no mercado da segurança, o que vai ser? O que vai responder por grande parte do investimento de segurança? Você trabalhar com serviço. O que é legal quando a gente fala de serviço? Que a gente, geralmente, quando compra um serviço, a gente está tentando especializar aquele ramo. Né? Então, se eu quero investir em serviço de segurança, o bacana é que eu não estou só falando de hardware, eu estou falando de pessoas. Né? Colocar pessoas, daqui um pouco, uma consultoria, um terceiro, que tem o seu negócio focado em segurança, para que ele possa tomar conta do meu negócio. E esse é um ponto bom, porque realmente a gente entrega uma responsabilidade para um especialista. E é o melhor formato da gente estar trabalhando. Os gastos corporativos com segurança vão crescer, e cresceram rapidamente. Né? 4 setores-chave que tem falado na questão de aumentar o budget, né? Incluindo a parte de sistemas, a gente traz a parte de saúde, que é uma parte que foi muito afetada no ano de 2020, bancos e finanças, que talvez seja um dos pontos que mais se preocupa com a questão de ataques cibernéticos, e a gente ainda tem tecnologia e telecomunicação. Por quê? A gente não tem que apenas prover a segurança como membros da tecnologia, a gente também tem que implementar a segurança. Né? Então, quando a gente começa a falar de entregar a segurança, primeiro ponto, a gente tem que se adequar a isso, se adequar a essa cultura, para que a gente possa entregar da melhor forma possível. Investir em segurança é importante, né? Foi o que a gente falou. Eu trouxe dados aqui da Forbes que dizem que uma pesquisa feita, né, com os principais CEOs voltada para os Estados Unidos, que é o maior mercado de segurança hoje, ele mostra que 55%, né, dos executivos pensam em investir em segurança em 2021, ou seja, aumentar o seu investimento de segurança. Mas tem um ponto de atenção muito grande, né, porque a gente sabe que 2020 foi um contexto totalmente fora do normal, e com isso muitas empresas acabaram tendo perdas significativas, né, tanto em patrimônio, tanto em questão de mercado, valor de mercado. E a gente sabe que quando as coisas apertam, né, a gente começa a ter que apertar o cinto, e começa a tirar de um lado, tirar de outro. Então, um ponto que ainda é preocupante, ao mesmo ponto que a gente vê que 55% dos executivos querem expandir com segurança, 26% querem reduzir a segurança. E isso é preocupante, porque diante desse cenário que a gente está exposto, vulnerável, sofrendo ataque, ainda tem pessoas que vão ter que reduzir. Né? Então, faz parte do contexto, a gente tem que aceitar, algumas empresas não têm muito o que fazer, nós como profissionais de TI, a nossa função é alertar e mostrar a importância de você estar investindo. Falando em investimento de segurança, né, desses 55% que querem investir, a gente mostra aonde vão ser esses investimentos. Então, empresas grandes, né, de largo porte, o principal incremento em cima de segurança vai ser a parte de networking, a parte de gestão de identidade de acesso, isso é extremamente importante, talvez o ponto mais positivo, e a parte de mensageria. Né? A gente sabe que esse talvez sejam os 3 principais pilares quando a gente quer começar a investir, principalmente identidade de gerenciamento de acesso, isso é de extrema importância. Agora, quando a gente fala de empresas de médio e pequeno porte, a gente já vê que o incremento em cima de segurança, o investimento ele é um pouco menor. Né? Ele é muito focado na parte de rede, na parte de endpoint, para garantir segurança das nossas máquinas, né, dos nossos servidores, e aí na parte de gerenciamento de acesso e de identidade. Outros pontos, não é que eles não vão ser investidos, é porque você talvez não tenha budget, você vai ter que focar nos principais. Aí a gente sabe, né? Quando o budget é curto, a gente tem que escolher aonde que a gente vai colocar esse dinheiro, né? É a famosa colcha curta, né? A gente puxa para cima, destapa um pouco o pé. Mas, enquanto a gente tem investimento, a gente vê isso como um ponto positivo. E quem não vai ter mudança? Né? Quem não vai ter mudança continua investindo nos mesmos pontos, né? Que é a parte de network, de endpoint, gerenciamento de acesso, tanto a parte aí de mensageria, que são os principais pontos onde a gente está investindo e onde a gente vê que as empresas têm crescido. No meu ponto de vista, o que eu vejo no mercado, a parte de identidade e gerenciamento de acesso talvez seja a maior preocupação das empresas hoje, né? Uma das principais preocupações. Por quê? Porque geralmente quando a gente fala de acesso, geralmente ele um acesso indevido, né, um acesso de um hacker,
Geralmente ele parte de uma credencial que não estava protegida, de uma credencial que talvez estava exposta, com uma senha fraca, que não tinha mais de um fator de autenticação, alguns desses pontos. Então é talvez um dos pontos onde mais você tem que ter investimento. E aí, com o contexto de 2020, a gente já sobe outra torre que é super importante, que é a questão do network, né? A gente está dando mobilidade para os usuários. Tem muita gente trabalhando remoto. Como que a gente faz para proteger? Quando a gente trabalha com quem está dentro da nossa rede, dentro do nosso perímetro, é muito mais tranquilo, né? A gente controla quem está ali, a gente controla quem está plugado na rede, a gente tem um firewall, a gente tem um controle de acesso. Mas quando o usuário está em casa, a gente perde isso. Ah, mas a gente tem várias formas de controlar. Temos, claro que temos, mas o formato, o controle que a gente faz, ele reduz muito. E aí, mais do que nunca, a gente tem que investir em ferramenta para que possibilite que a gente faça essa gestão de segurança no formato remoto. O ponto de investimento de segurança, né, que é um ponto que é legal, que a gente vê uma luz no fim do túnel quando a gente está comentando sobre isso, é que é um comparativo que a gente tem de 2019 até 2024. Né? Notem que a gente tem aí um largo crescimento, mas olhem qual é o setor, né, qual é a área da segurança que mais planeja crescer até 2024, né, que é o gerenciamento remoto de segurança. Por quê? Pelo esse contexto, todo mundo tem que estar trabalhando remoto hoje em dia, né? Talvez não todo mundo, mas grande parte das pessoas estão trabalhando remoto. O fato de trabalhar remoto, a gente sabe que muda muito o formato de gerenciamento, muda muito também para a empresa. Muitas vezes nem se imaginava pelas empresas que o funcionário, o colaborador ia trabalhar remoto. Mas a gente sabe que em determinados pontos, você trabalhar remoto pode gerar também uma redução de custo para a empresa. Né? O ideal é que essa redução de custo pudesse ser investida em segurança, mas a gente sabe que nem sempre é desse jeito, né? E olha o contexto de cloud, né? Cloud security entrando ali. É um dos pilares que mais vai crescer durante o ano de 2000 até 2024. Por que cloud vai crescer tanto? Né? Quando a gente começou com essa demanda de acesso remoto, de mobilidade, de você acessar os seus itens de qualquer lugar, de você trabalhar de casa, de onde você quiser, a gente começou uma corrida para cloud muito grande, alavancou a utilização e a busca por cloud. Por quê? Porque eu preciso da mobilidade. E uma das melhores formas da gente dar mobilidade para o usuário é utilizando tecnologias que estão em cloud. Porque eu não tenho uma dependência da minha rede on-premise, do meu network que está dentro de casa. Não, eu entrego para ele de qualquer lugar, porque aquele conteúdo, aquele dado, aquele sistema, aquela máquina, ele está em cloud, e isso facilita. Então, cloud é um formato de tecnologia que está nos ajudando a fazer esse tipo de entrega. Mas é claro que ele tem que ser casado com segurança. O Flávio comentou ali, identidade não é só usuário, dispositivo também. E com a adesão do home office, o perímetro não é a rede, e sim o usuário. Exatamente, é muito importante isso, né? Porque quando a gente fala de você estar trabalhando com a identidade, é bem o que o Flávio disse, a gente não está falando somente do usuário, a gente está falando da máquina em si, né? E a gente tem que garantir tanto a questão do usuário, quanto essa questão do dispositivo. Muitas vezes, o que acontece? O dispositivo está totalmente desprotegido, né? Muitas vezes a culpa pode nem ser do usuário. Né? O usuário ele pode não fazer nada, ele pode não ter uma ação incorreta, ele pode não clicar talvez num link, mas a gente acaba deixando uma máquina vulnerável. Para quem participa aí, do nosso programa de certificação Z303, a gente teve uma aula de monitoramento, né? Talvez nem todos tenham visto ainda, mas eu mostrei, por exemplo, na prática, uma questão do Azure Defender que eu tinha colocado em algumas máquinas que eu tinha dentro de uma subscrição de teste. Simplesmente eu tinha subido máquinas e deixei as máquinas paradas. Era uma máquina Windows e uma máquina Linux. Subi as máquinas, deixei as máquinas paradas, ligadas por um tempo. Se não me engano, foi em torno de 5 a 7 dias que eu deixei essas máquinas paradas. Galera, sem fazer nada, a máquina não tem informação nenhuma. Claro, eu tinha deixado as máquinas com a porta 22 abertas no NSG e também a porta 3389. O Defender pegou mais de 200 tentativas de acesso na máquina Linux e, se não me engano, em torno de 150 tentativas de acesso na máquina Windows. Por quê? É a questão que a gente sempre fala. A máquina hoje, quando você está com a máquina, se você expôs qualquer tipo de serviço, tem sempre alguém martelando e tentando achar um tipo de porta. Quando a pessoa acha a porta, ele vai tentar um ataque, vai tentar brutal force, vai tentar de alguma forma descobrir a credencial. Nesse contexto que eu falei, o Azure Defender ele é muito bacana porque ele mostra inclusive os usuários que foram tentados e as credenciais que esse ataque tentou utilizar para acessar a máquina. Não conseguiu acessar a máquina, né? Porque provavelmente, a gente sabe, quando você tem um serviço exposto,
para a rua e que você não tenha todas as camadas que a gente indica de segurança, a questão de você ser invadido depende muito do objetivo do ofensor. Né? Se ele tiver tempo, se ele tiver vontade de invadir você, né, alguma coisa que faça, desperte o interesse nele invadir você, se ele tiver paciência e tiver conhecimento técnico, isso vai acontecer. Né? É questão de tempo, questão talvez do quanto ele vai investir em ter uma máquina boa para ficar rodando algum tipo de script, né? Tentar rodar algum algoritmo que descubra a sua senha. Né? Depende muito do que ele quer. Se ele quiser fazer, se ele tiver objetivos para isso, a gente sabe que é bem provável que ele vai conseguir acessar. Né? Então, esse contexto é super importante, muito bem levantado aí pelo Flávio. O Evandro colocou que devido ao home office, migramos 100% para Azure, e agora o endpoint é a preocupação. Com certeza, né? Como a gente comentou ali, o cenário do Evandro, quando a gente vai proporcionar que o usuário possa acessar seus itens, né, a sua parte de trabalho, tudo aquilo que ele precisa no dia a dia, a melhor solução e talvez a mais rápida seja colocar em cloud. Porque daí eu não dependo de mudar toda a minha estrutura on-premise. Claro que nem todo mundo consegue fazer isso, mas talvez seja um dos cenários mais práticos. E aí, quando você faz isso, o que acontece? Né? Quando você coloca tudo em cloud, beleza, dentro de cloud eu consigo ter um contexto de proteção, mas ainda a gente tem um endpoint na ponta, né? O usuário, de alguma forma, ele precisa fazer esse acesso. Então, esse dispositivo, ele precisa ser gerenciado. Né? E aí, a gente entra muito naquele contexto de quando o usuário está home, a gente tenta fornecer o modo de acesso para ele mais fácil, né? Que ele tenha maior flexibilidade. E a gente sabe que se a gente tiver que entregar um dispositivo para ele, que talvez a gente tenha que configurar muitos elementos de segurança, muitas vezes pode parecer que a gente está tendo um custo dobrado, prover uma estrutura em cloud e prover um endpoint com todas as seguranças para o usuário. E aí muitas empresas fazem o quê? Utilizam um BioD, né? Coloca o dispositivo do usuário, né? Ele utiliza o próprio dispositivo que ele tem dentro de casa. E esse ponto tem que ser tratado com muita atenção, porque não é simplesmente você fazer um acesso. A maneira que você libera, por exemplo, se você libera um acesso VPN para o dispositivo que está dentro de casa, do usuário, dispositivo pessoal, dependendo do que você não fecha, por exemplo, se o usuário acessa do dispositivo dele, fechou a VPN, acessa um tipo de compartilhamento SMB, galera, é o cenário ideal para que ele consiga tomar uma invasão e se proliferar por toda a sua rede. Né? Então tem todos esses contextos. Né? A gente tem que cuidar. Nós, como especialistas em tecnologia, a gente tem que levantar esses pontos. A gente sabe que nem sempre a gente tem força, tem braço, tem investimento para tudo isso, mas a gente tem que sempre deixar bem claro, sempre tentar pesquisar soluções novas, porque o contexto de segurança hoje, ele está correndo muito rápido, né? Muito rápido, como toda a tecnologia tem andado, mas a segurança ela tem crescido demais. Então a gente tem que estar sempre procurando soluções novas, que talvez a gente consiga baixar um pouco o custo, que talvez a gente consiga adaptar para o nosso cenário e assim trazer uma segurança maior e conseguir refletir isso dentro das aplicações do ambiente que a gente tem rodado. O Edinaldo colocou ali, ó, que o ideal é sempre utilizar o MFA, né, o Multifactor Authentication, incluído nos dispositivos. Com certeza, né, galera? Ao longo do curso, a gente vai falar aí de várias possibilidades que a gente tem de estar melhorando os acessos. Algumas a gente vai implementar na prática, mostrar para vocês, mas esse ponto do Edinaldo, do MFA, talvez seja o primeiro ponto que a gente tem que se preocupar tratando de cenários de home office, de VPN, esse tipo de acesso. Né? O MFA é uma solução que nos garante pelo menos uma camada que quando você for entrar no ambiente corporativo vindo de fora, a gente tem uma segurança que talvez você seja você mesmo e que é você realmente que quer autenticar. Né? A gente vai falar sobre isso ao longo aí da nossa série e vai entrar bem nesse contexto. Então, para a gente ter um tamanho, pelo menos tentar medir qual a quantidade de ataques que a gente sofreu. 2020 foi um ano fora da curva, mas a gente sabe que isso é uma tendência. Né? Talvez não continuar do mesmo jeito, do mesmo ritmo, mas pelo menos se manter um pouco semelhante ao que for 2020. A gente sabe disso. Mudou todo o contexto, a gente está vivendo uma nova realidade e eu acredito que em 2021 as coisas não vão mudar tanto de cenário. Né? Gostaria de ser muito mais esperançoso, mas eu acredito que as coisas ainda estão se caminhando para manter um padrão semelhante a 2020. O Brasil sofreu 8,4 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos. Pessoal, isso é o que foi filtrado, né? Isso foi aquilo que as empresas de tecnologia, o que a gente está pegando aqui é do laboratório da Fortinet, que é uma das principais empresas de dispositivos de segurança hoje, nos trouxe 8,4 bilhões, galera. Isso é um número gigantesco. É a toda hora, todo minuto, todo segundo tem alguém tentando martelar na sua máquina, tentando martelar o seu servidor, tentando martelar o seu firewall
para conseguir algum tipo de acesso, conseguir um acesso privilegiado para tentar pegar algum tipo de informação. A gente sabe que a informação, hoje, ela já é o bem mais precioso. E o que acontece quando o atacante ele tem de posse dele essa informação? É o que ele precisa. Ele vai jogar com você em cima dessa informação. E é o que aconteceu na maior parte dos ataques, pelo menos falando no nível do Brasil, né? Que a gente viu muito ataque desse tipo de sequestro de dados, né? Os ransomwares cada vez têm crescido mais. Se a gente falar no contexto de América Latina, notem que a gente está falando de América Latina, a gente nem está pegando América do Norte, não está pegando Estados Unidos, por exemplo, que é um dos locais mais almejados, só América Latina, né? México ali para baixo. 41 bilhões de tentativas de acesso, né, de ataque cibernético. Então, galera, assim, não tem como fugir, né? Os ataques são uma realidade, você não vai escapar de ser atacado. O que você tem que tentar é cada vez fechar o máximo possível de brechas. E o ponto importante, quando a gente fala de brecha desse tipo de ataque, e no contexto que vocês têm comentado que estar em VPN, estar em home office afeta demais, a gente tem que ter outro ponto de atenção muito grande, que não é só na tecnologia. A gente tem que focar na educação do usuário, treinar o usuário. Porque o usuário, muitas vezes, ele é leigo, ele não sabe. A gente tem usuários avançados que já estão mais por dentro do contexto de tecnologia, já estão vendo o que está acontecendo no dia a dia, mas a gente tem aqueles usuários que não são usuários que têm uma aptidão tão grande com TI. E aí esse usuário precisa ser treinado, ele tem que entender a importância que é ele manter a credencial dele segura, não compartilhar a credencial. Então é um ponto de extrema importância, não só a tecnologia, mas alinhado também à cultura que a gente emprega dentro da empresa voltado para a segurança. Então aqui só para vocês terem uma ideia de coisas que eu já vi que tem alguns comentando, aqui o Gilson falou do TJRS. Como eu sou de Porto Alegre, né, Gilson, então esse ponto eu coloquei inclusive aqui, né, peguei notícia que está no G1, que após 7 dias, né, tá aqui mostrando, do ataque cibernético que a gente teve no TJ, a gente não tinha dados ainda, né? Eu tenho conhecidos que são advogados e falaram que não consegue acessar o dado, simplesmente está indisponível. E o que foi? Ransomware, né? Então a gente sabe que o ransomware talvez seja o tipo de ataque que mais cresceu nos últimos anos. E tem sido que os hackers mais têm ganho dinheiro, né? Porque vai lá, sequestra o dado, coloca um custo em cima e tem muitas empresas que acabam tendo que pagar, pessoal. Às vezes a gente, num contexto de talvez não enxergar o todo, parece que não tem gente pagando, mas eu garanto para vocês, conheço, né, sei de vários exemplos de empresas que tiveram que pagar para ter os dados de volta. Né? Eu, assim, dos que eu tratei mais de perto, eu não conheço nenhum que pagou e não recebeu o dado. Pelo menos nesse ponto, o pessoal ainda entregou, né? Mas vocês imaginam como que fica para uma empresa, para um presidente de uma empresa, um diretor da empresa, ele ter que pagar e não saber se de fato ele vai receber o dado. E o pior do que isso, ele pode pagar e daqui a um pouco ele não ter esse dado, né? Daqui a um pouco aquele dado não ser encontrado e o negócio dele acabar. A gente sabe que acaba, que pode acabar. Imagina, você perdeu o seu negócio porque você perdeu o dado e finalizou, não tem o que fazer. Então, esse é um ponto super importante. A gente diz que às vezes tem que sofrer um pouco para que a gente consiga virar o jogo, e bem ou mal, a gente sabe que ninguém quer passar por isso, mas alguns fatos acabam servindo de exemplo, né, e algumas pessoas ainda conseguem, né, alguns diretores, pessoas que são responsáveis pelo budget, pelo investimento, conseguem enxergar que a segurança é extremamente importante, tão importante como a tecnologia que a gente entrega, a segurança tem que caminhar lado a lado, de mãos dadas, para que a gente possa garantir que tudo vai funcionar da melhor maneira possível, ou pelo menos impedir o máximo possível, né, não deixar vulnerável. Mas tá aí, todo mundo sabe, vocês como profissionais de tecnologia, que se a gente digitar no Google ataque cibernético 2020, 2019, 2020 é fora do contexto, né, pessoal, fora da curva, cresceu demais, e a nossa ideia, né, e não só a nossa ideia, o que eu vou entrar agora no próximo assunto é que quando a gente fala no contexto da Microsoft, dessas certificações novas que estão aparecendo, bate muito nesse ponto, né, da necessidade que a gente tem de ter profissionais de segurança. Segurança é um contexto muito legal. Eu não atuo diretamente com segurança, mas eu tenho pós-graduação em segurança de sistemas. Então é uma coisa que fez parte do meu período profissional por um bom tempo. E em empresas que eu trabalhei também tive muito próximo do pessoal de segurança, né, apoiando e trabalhando junto com o pessoal de segurança. O trabalho de segurança, ele é um trabalho muito bacana, mas ele é um trabalho assim que ele exige muito de você. Você tem que ter um conhecimento técnico muito grande,
Muitas vezes você tem que entender mais do, por exemplo, o cara que manja do sistema operacional, que opera o sistema operacional, às vezes o cara de segurança ele tem que entender mais de sistema operacional que o próprio administrador, porque ele tem que entender o conceito, ele tem que entender a base do sistema, a arquitetura, né, os pontos de falha que podem ter aquele tipo de sistema operacional e conseguir fechar essas portas. Então, eu acho assim sensacional o trabalho que a segurança exerce e o trabalho dos profissionais de segurança em cima disso eu acho muito bacana. E eu acredito que com todo esse contexto, a Microsoft, né, falando em si do nosso exame SC900, traz isso para que possa apoiar de fato na criação de novos profissionais para a segurança. Então agora a gente já se contextualizou em que momento a gente está hoje de segurança, né? Qual é que é o momento, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que a segurança está sendo cada vez mais importante, e a gente vai entrar de fato na questão do treinamento. Então o exame SC900, como vocês conhecem, todas as certificações 900, né? A gente tem a certificação de Azure, a certificação de banco de dados, a certificação de inteligência artificial, né? São principais certificações, certificação de Microsoft 365, todas 900, elas são certificações de fundamentals. O que é o fundamentals? É que você precisa entender como o sistema funciona, como a arquitetura, né, das tecnologias que são abordadas no exame funciona. Da parte de segurança, a Microsoft vai colocar diversas tecnologias. Prova de fundamentos você não precisa saber implementar. Isso já é uma prova mais no nível associate, uma prova no nível administrator, né, prova no nível engineer. Aí você tem que saber implementar, botar a mão na massa. Quando a gente fala de provas 900, você basicamente tem que saber o que é a tecnologia, né, para que essa tecnologia serve e em que cenário você pode empregar ela. Então, por isso que esses exames 900, eles não são exames somente para técnicos, eles servem para o pessoal de vendas, pré-vendas, todo esse pessoal que precisa mostrar a tecnologia funcionando, para que você chegue lá no cliente e diga, o cliente passe para você o cenário dele de segurança, como você estudou para o exame SC900, você já tem um conhecimento, você vai olhar para a mente do cliente e vai poder sugerir algumas tecnologias que possam entregar, implementar e satisfazer aquela necessidade do cliente. Então, esse é o escopo de SC900, mais conceitual, a gente vai abordar a prática também, a gente sempre fala que a prática é o que vai facilitar o seu entendimento, mas, falando especificamente do exame SC900, aonde que a gente pode fazer esse exame, né? Como praticamente todos os exames da Microsoft, hoje, ele pode ser feito em centros de treinamento oficiais, e já adianto para vocês, né, que por as questões que a gente tem vivido desde o ano passado, a gente sempre tem sugerido para os alunos que eles façam a prova no modelo online, no modelo home. Você pode estar fazendo na sua casa, na sua empresa, no seu escritório. Por quê? Porque centros de treinamento, em muitos momentos, estão cancelando provas, estão fechando, por esse contexto que a gente vive. Então, é bacana fazer prova online. Eu digo para vocês que até 2018 eu não gostava muito de fazer prova online, né? Eu fazia prova geralmente presencial. 2019 eu comecei, vou começar a testar um pouco, antes da pandemia ainda, vou começar a testar um pouco, vou ver como é que funciona isso. Eu gostei, eu achei bacana. Até hoje eu nunca tive nenhum problema em fazer exame online. Na comunidade a gente sabe de diversos casos, né, que acabou tendo problema, e aí às vezes o pessoal fica um pouco receoso, mas posso garantir para vocês que na grande maioria das vezes tudo ocorre certo. Aquelas dicas de sempre, né? Aonde você vai fazer o exame, tire tudo que for possível. Não, o que é tudo, Rafa? Tira se tem TV, se você tem um monitor, né? Se você está no seu quarto, no seu escritório e tem mais de um monitor, remove o monitor dali, porque o pessoal vai encrencar nisso. Se tem livro, tira. Se tem outro computador, notebook, tira tudo dali, deixa o mais clean possível. Você vai precisar tirar fotos do ambiente para enviar na plataforma, né? No aplicativo que você vai acessar para fazer a prova. Você precisa mostrar como está seu ambiente, você tira foto da direita, da esquerda, de frente para você, de você para frente da tela do seu notebook. Não pode usar uma segunda tela, né? Tem que ter o webcam, tem que ter o microfone, para que você possa conversar, caso a pessoa que está ali monitorando você abra um tipo de chamada e fale com você. Se você for falar, você vai ter que falar inglês, não tem como fugir muito disso. Muitas vezes você pode, talvez se você não consiga falar, você pode usar o chat, e no chat você pode digitar, né? O que eu sempre passo para a galera. Pelo menos ali, se você tem dificuldade com o idioma, tenta decorar alguma coisa ali para falar com o cara que você talvez não está entendendo, o que você pode fazer para ajudar, né? Porque às vezes a gente fala com o indiano e é um pouco mais difícil de você entender o inglês ali
do indiano. Mas é super tranquilo, eu recomendo aí você fazer a prova online aí no conforto da sua casa, do seu escritório, da sua empresa, é muito bacana. Tempo da prova SC900, em torno de 60 minutos para a prova. Provas de fundamentals, geralmente é 60 minutos. Por quê? Porque é uma prova mais jogo rápido. Né? Você pega a questão, você não vai ter, eu vou falar um pouco abaixo, mas você não tem, quem já fez a Z 104, 300, 303, né, a antiga 301, 304, sabe que a gente tem aqueles estudos de caso, que geralmente é onde demora um pouco mais. Aqui não, aqui é múltipla escolha, certo ou errado, então é muito mais rápido. Você vai ler, vai marcar e segue. Quantidade de questões, né, eu tenho visto que é entre 45 e 50 questões. Então você pode ver que as questões são rápidas. Né? É meio aquela coisa, ou você sabe ou você não sabe. Você não tem muito que interpretar a questão. Né? Você vai falar da tecnologia, você vai avaliar e é aquilo. Não tem muito, vou pensar no ambiente, vou montar aqui mais ou menos uma estrutura, como que isso ia funcionar. É meio jogo rápido, né? Como o Eric falou ali, é mais ou menos no sentido da Z900. Quem fez a Z900 sabe mais ou menos o que é. O valor da prova está salgado hoje com a questão do dólar, em torno de R$99. Essa prova, ela acabou de sair do beta. Né? O que é a prova beta? É aquela prova que você faz, que a Microsoft ainda pode estar modificando alguma coisa, né? Como se a Microsoft estivesse testando o exame, e quando você termina a prova, você não recebe o resultado na hora. Você vai receber muitas vezes, se ela já está próximo de encerrar o beta, você vai receber talvez em 2 semanas. Se você fez logo que a prova entrou em beta, como eu fiz, por exemplo, a Z104, eu fiz logo que saiu beta, eu levei quase 3 meses para receber o resultado. Não tem mais isso. Se você fizer hoje, você já vai receber o resultado da sua prova. Pontuação necessária, padrão de exames Microsoft, 700 pontos para que você possa ser aprovado. E o idioma, esse aqui não tem como fugir, mas eu acredito que a grande maioria de vocês já está acostumado com a questão do idioma. Né? O idioma é inglês, não tem muito como fugir disso, não tem previsão. Eu acredito que para as próximas provas não vai ter tradução para português. A gente já teve várias provas que entraram e saíram e não teve tradução. Então, galera, não tem muito o que fazer. Tem que tentar encarar o inglês aí para quem tem um pouco de dificuldade, pelo menos aquele inglês técnico para que você consiga resolver os exercícios. E dentro do contexto de prova, não é nada mais exigido do que o inglês técnico. É isso que você precisa de requisitos para conseguir interpretar a prova e se dar bem. As novas trilhas da Microsoft, pessoal. A gente falou que a Microsoft tem mudado um pouco o formato de algumas certificações. Por quê? A Microsoft tem trazido em cima de funções. Né? As provas, os skills estão sendo um pouco divididos em cima de funções. E as provas de segurança, essas provas da família SC, elas ilustram muito bem isso. A prova SC900, por exemplo, é uma prova de segurança, compliance, né, identidade, mas é no contexto fundamentos. Né? Podem notar que é uma prova que tem apenas uma estrelinha, como a gente fala. A SC200, 300 e 400 são prova 2 estrelas, que são as provas Associate, que é o nível de Administrator. Né? Seria semelhante ao que é uma Z104 hoje. E notem que foram divididos esses escopos. Isso ficou bom, porque ele quebrou muito conhecimento da prova. Eu acho legal porque daqui a pouco, se você tem uma equipe grande de segurança, tem bastante pessoas, você consegue especializar um pouco mais aqueles analistas, aqueles administradores. Por exemplo, se você faz a SC200, é uma prova focada para operação de segurança. Se você faz a SC300, é uma prova totalmente voltada para a parte de identidade e gerenciamento de acesso. Eu acho uma das provas mais bacanas. E a prova de SC400, que tem sido, assim, fecha muito com o contexto que a gente tem hoje, né? Que é a proteção da informação, né? Information Protection. Por que fecha muito? A gente está no contexto de LGPD e a gente está falando muito de proteção de dados, classificação de dados, segurança dos dados, né? Então, essa prova SC400 ela vai muito no contexto desse momento de LGPD que a gente vive hoje. São provas, eu particularmente gostei dessa divisão, né? Elas não excluem, elas não têm uma trilha que exclui, por exemplo, as provas mais robustas, que a gente já vai falar agora, que é a prova Z500 e a prova de MS500, que é a prova de Office 365. Dentro desse contexto de SC, eles não são provas exclusivamente focadas somente em Azure. Quando a gente for falar de SC900, a gente vai ver que em muitos momentos vai se falar não só de Azure, mas também de Microsoft 365, de tecnologias que são muito mais abrangidas dentro do 365. E eu vejo que hoje já está cada vez mais difícil de dividir isso.
né? Se você tem 365, você vai ter Azure, pelo menos a parte de identidade. Não tem como fugir, pelo menos um Azure AD você vai ter. Por mais que você não utilize outras tecnologias. Mas se você tem o 365, você pode usar toda a parte de identidade. Daqui a pouco, se você tem uma licença de AD Premium, P1, P2, você usa todo o contexto de segurança. Então são tecnologias que estão casadas, a gente não separa mais. Então vocês vão ver que aqui, muitas vezes a gente vai falar de algumas coisas que são totalmente voltadas, por exemplo, para Microsoft 365, como por exemplo, se eu quero trabalhar com a parte de AIP, né, quero taguear os meus documentos, quero classificar os meus documentos, quero colocar regra em cima dos meus documentos. Isso é muito mais voltado para Microsoft 365, mas está dentro do contexto, está dentro do programa da prova, e a gente vai passar por isso aí, a gente vai ver tudo isso. E aqui as provas mais conhecidas que não foram excluídas, né, são provas adicionais, não estão dentro de uma trilha que você precisa fazer uma sequência específica, você pode escolher as provas que você quer fazer, né, daqui a um pouco pegar aquelas funções que mais dizem respeito àquilo que você tem aí, skill, que você tenha um pouco mais de aptidão. As provas da Z500, sim, essa prova é de Security Engineer Associate, talvez um dos mais, é o mais alto nível dentro da parte de Azure, né? E aqui é um contexto muito maior, né? A gente pega, não, o pessoal fala muito, a prova, a Z500 é a soma de todas as SCs, não necessariamente, tá pessoal, não é absolutamente isso. Ela pega conteúdos que estão dentro dessas 4 provas novas que foram criadas, mas não é todo o conteúdo de todas as provas que compõem a prova Z500, certo? É algum conteúdo de alguma prova, vai estar dentro da Z500. A Z500 não é substituída, é a prova mais robusta, e quem quer trabalhar com segurança de fato, né? Eu quero ser especialista em segurança dentro de cloud, eu aconselho, foca na Z500 também. Rafa, mas vale a pena fazer a SC900? É o mesmo conceito que a gente fala quando a gente está falando de AZ900. O pessoal pergunta, Rafa, eu quero fazer, o meu objetivo é ser arquiteto, e eu sei que a Z900 não é um pré-requisito, por exemplo, para você fazer a Z104 e nenhum requisito para você fazer as provas de arquitetura, né? A Z313 e 304. Vale a pena eu fazer ou não? Eu sempre digo, olha, se você quer começar uma escalada da melhor forma possível, eu acho que vale, né? Talvez não, se você já é um profissional, não, eu já trabalho, eu já tenho experiência, eu estou apenas me certificando, eu quero apenas comprovar o meu conhecimento. Beleza, talvez não faça sentido para você, porque aquilo ali é mais fundamentos, então você segue para as provas um pouco maiores, né? Então, tem esse contexto. Para quem está começando, eu sempre recomendo tentar seguir uma escadinha, porque isso vai facilitar um pouco o seu conhecimento e também a sua escalada no contexto dos exames de certificação. E aí as habilidades, entrando de fato aí no assunto que a gente vai falar de SC900, a gente tem 4 grandes grupos que são distribuídos em relação ao que a gente vai falar de conhecimentos exigidos. Se vocês olharem, né, o primeiro escopo, ele vai atuar em cima de 5 a 10%. Então, o que isso quer dizer, Rafa? Que de toda a sua prova, quando a gente for falar de descrever conceitos de segurança, conformidade e identidade, isso vai representar de 5 a 10% na prova. Quer dizer que é uma cobrança baixa, né? Não é uma cobrança muito grande. Isso quer dizer que eu não tenho que estudar essa parte e focar só no que é maior? Não. Daqui um pouco cai uma questão, 2 questões que podem fazer total diferença nessa prova. Quem participa aí, quem está acostumado a fazer prova, vê os colegas fazendo, sabe que muitas vezes a gente faz a prova e bate 700 certinho, né? Então uma questão muitas vezes pode salvar vocês. Talvez não faça falta, mas uma questão pode ser decisiva na sua aprovação. Então esse primeiro contexto, né, conceitos de segurança, conformidade e identidade, é de 5 a 10% do seu exame. A segunda parte já é uma das maiores partes, né, que é você descrever os recursos e soluções de gerenciamento de identidade e acesso da Microsoft. Uma das partes mais importantes e do ponto de vista prático, onde a gente vai mais ter soluções para testar, para avaliar, para ver como funciona, né? Vai ser uma das partes mais bacanas e que a gente vai conseguir praticar aqui. Isso vale entre 25% e 30% da sua prova. Isso quer dizer que durante a sua prova, pode ter quase 1/3 de questões voltadas para essas soluções de gerenciamento de identidade e de acesso. E aí o assunto que mais cai, né? Você descrever, notem que todos os itens são descrever, porque não é implementar, é descrever, você saber como funciona e entender o contexto de utilização. Descrever recursos e soluções de segurança da Microsoft. Quando a gente fala recursos de soluções, é um leque muito grande, por isso que ele é o que mais cobra, porque é onde a gente tem a maior quantidade de assuntos. E aí a gente pode entrar em vários itens, né? Eu posso entrar em central de segurança, posso entrar em Sentinel, posso entrar em Defender, né?
todas as soluções que a gente tem ali dentro a gente vai abordar nesse skill. E aí o último, que é quase 1/3 da prova, que é você descrever recursos e soluções de conformidade da Microsoft. Principalmente na parte de conformidade, a gente vai falar também de Microsoft 365, né? Porque essa parte de conformidade, a gente entra em ferramentas que são utilizadas também pelo 365. Essas questões que eu já tinha comentado ali, exemplos que eu falei. Então, aonde a gente deve ter uma atenção maior? Nos 3 últimos assuntos, mas o primeiro também deve ser tratado. E aí, Rafa, a gente vai ver todos os assuntos da prova? Sim, a gente vai passar por 100% dos assuntos. A gente vai pegar a lista do exame oficial e cada semana a gente vai falar, aí vai ter semanas que a gente vai falar sobre talvez um assunto, se for um assunto mais extenso, e a gente for trazer parte prática. Vai ter semanas que a gente vai falar 3, 4 assuntos, porque é um assunto menor, que é um assunto mais na teoria, né? Vocês vão ver que hoje a gente já vai entrar no primeiro assunto, né? A gente já vai falar de um primeiro pedaço dessa prova, que é um pedaço bastante conceitual, né? Então, mais agora, por final, a gente já vai entrar nessa parte focada no assunto, nesse primeiro cenário de descrever conceitos de segurança e conformidade. Falando nisso, esse é o nosso primeiro ponto, né? O primeiro pilar que a gente vai trabalhar. Então, dentro desse primeiro pilar, para essa aula, a gente vai entrar num pedacinho desse pilar. O que é esse pedacinho desse pilar? A gente vai descrever metodologias de segurança. Dentre essas metodologias, a gente vai falar sobre a parte de Zero Trust, né, que seria uma tradução literal, a confiança zero. A gente vai ver o que isso quer dizer. A gente vai falar também sobre responsabilidade, o modelo de responsabilidade compartilhada, e vamos falar também sobre a defesa em camadas. Então, esse assunto é um assunto bastante conceitual, né? Digamos assim, ele é o pilar para a gente começar a falar de segurança no contexto geral, né? São assuntos que vão basear o seu entendimento de segurança. Se você está começando hoje em segurança, não tem muita experiência, ótimo, é perfeito para você pegar esses conhecimentos, esses conceitos básicos. Então, para que a gente possa entrar, o que é a metodologia Zero Trust? Como eu falei, Zero Trust, ele praticamente é você não confiar em ninguém, né? Eu não confio em nada, não confio em ninguém. Por que isso? Porque quando a gente fala que a gente não está confiando em ninguém, a gente parte que o nosso ambiente ele não tem confiança nenhuma. Isso? Qual é o lado bom disso? Que a gente vai desconfiar de tudo, né? E o profissional de segurança, ele tem que desconfiar de tudo, porque se ele tiver muita confiança que uma tecnologia que ele implementou, se um dispositivo de segurança que ele colocou, uma funcionalidade de segurança que ele colocou é 100% confiável, tá aí o principal erro, né? E pode ser uma brecha que você vai deixar aberta. É aquilo que eu disse, se o hacker, se o invasor tiver o objetivo, tiver uma motivação, ele vai bater direto com você, galera. Então o melhor ponto é você não desconfiar. É o melhor, você desconfiar de tudo. E ponto, não desafie o hacker, tá? Não dê motivação para o hacker. Né? Trabalhe com isso o mais tranquilo possível, que você fique, não crie nenhum tipo de motivação. Pior coisa que tem é você desafiar alguém. Você desafia, o cara vai tentar martelar até invadir o seu ambiente. Então quando a gente fala do modelo de confiança zero, quer dizer que a gente pega o nosso ambiente e a gente não tem confiança em nada que está ali. Por que não ter confiança em nada, Rafa? Porque a partir do momento que a gente não confia em nada, a gente vai olhar para todos os pontos. Né? Eu vou olhar para tudo que eu tenho dentro do meu ambiente. Independente se eu tenho um firewall tal, independente se eu tenho o recurso de tecnologia tal, eu desconfio de tudo. Talvez quando eu for revisar e for fazer o processo de implementação dessa metodologia, eu chegue naquele ponto, né? A gente vai ver que tem os 6 pontos-chave, os 6 pilares, e olha, realmente, esse pilar aqui, ele está super bem implementado, super bem protegido, não é o ponto que eu mais tenho que me preocupar nesse momento, certo? Então, já é um ponto que você vai olhar, beleza, fico tranquilo com isso aqui, vou para o próximo. O William perguntou, qual a base para a prova SC900? A base, William, é a gente pegar de forma geral, né, todas as principais tecnologias que a gente tem dentro do Microsoft Azure e as principais dentro do Microsoft 365 e entender como essas tecnologias funcionam. Né? Não entender a implementação, não saber implementar de fato, e sim você saber para que ela serve, saber o cenário onde você pode utilizar ela e uma melhor prática. Né? Se você chegar no seu cliente, ele vai dizer, olha, eu estou com um problema de identidade, os meus usuários eles estão acessando as máquinas home office e eu não sei como que eu posso fazer para colocar uma camada mais de segurança. Você vai olhar, não, para aí, eu lembro, né, que a gente tem uma tecnologia da Microsoft que é o MFA, o Multi-Factor Authentication. Então, para esse cenário, você pode usar o MFA. E aí você conseguir passar esse tipo de solução. Você não é o cara que vai implementar. Você é o cara que vai entender da tecnologia e vai entender em que cenário ela pode estar sendo inserida.
Falando ainda do Zero Trust, né? Quando a gente fala de Zero Trust, a gente tem 3 princípios de orientação. O que vai orientar essa nossa desconfiança total, digamos assim? A verificação explícita. O que quer dizer a verificação explícita? Que para qualquer tipo de autenticação e autorização, eu tenho que avaliar tudo. A gente tem uma diferença entre autenticação e autorização, principalmente quando a gente fala de identidade, né? O que é autenticação? A autenticação é eu provar que eu sou eu mesmo, né? Eu vou autenticar o Rafael, vou colocar minha senha, vou colocar minha MFA, vou colocar talvez a minha digital, né? Um reconhecimento facial. Eu estou autenticando o Rafael, eu estou provando que o Rafael é ele mesmo. E o que é a autorização? Eu vou pegar, agora que eu já sei que o Rafael realmente é ele mesmo, eu vou olhar tudo que o Rafael tem de autorização. Quais os recursos o Rafael pode acessar, aonde o Rafael pode talvez modificar, até onde o Rafael pode chegar. Então, sempre anda de mãos dadas. A autorização, ou melhor, a autenticação e a autorização. E quando a gente fala da verificação explícita, quer dizer que todo recurso precisa passar por esse processo, né? Eu tenho que validar qualquer tipo de recurso. Como o Flávio tinha falado, a gente tem um dispositivo, né? A gente tem um endpoint, não somente o usuário, o endpoint também precisa ser avaliado. A gente tem formatos de configuração que a gente passa um privilégio de autenticação para o dispositivo muitas vezes. O dispositivo pode ir lá startar um serviço, o dispositivo pode ir lá e criar um recurso novo. Então a gente tem que passar pela validação, pela verificação de identidade de qualquer tipo, seja usuário, seja dispositivo. Com base nisso, a gente vai classificar, né? Vai ver a autorização do que aquele usuário ou aquele dispositivo pode acessar. Qual é o tipo de workload que ele vai ter acesso? Se ele vai modificar, se ele não vai, se ele vai somente ler ou se ele não vai acessar nada. Então a verificação explícita segue esse padrão. Tudo que você tem, usuário, dispositivo, tudo que está dentro da sua rede, que possa se autenticar, que possa receber um privilégio, você tem que fazer a validação sempre. Acesso privilegiado mínimo. Galera, eu assim, olhando esses pontos, todos são importantes, mas no meu ponto de vista, assim, se eu tivesse que escolher um que talvez fosse o mais crítico, eu diria que é esse 2, né? O acesso privilegiado mínimo. O que acontece, né? A gente sabe que no contexto de dia a dia, muitas vezes a gente não tem uma equipe que seria o tamanho adequado, uma equipe que conseguiria suportar todas as atividades que a gente tem do dia a dia de forma satisfatória, né? Isso é padrão, isso acontece com todo mundo, né? É a realidade de hoje, né? Você tem que fazer isso, você tem que cobrar escanteio, você vai para a área, cabeceia e faz o gol, né? Quando você não tem que defender. Então, isso acontece. E aí a gente sabe que quando a gente está nessa correria do dia a dia, que você tem várias atividades para fazer, que você está terminando uma coisa e já tem outra pedindo, a gente nem sempre consegue fazer algumas coisas na melhor prática. E aí um exemplo grande que eu uso sempre da questão da correria do dia a dia é a liberação de acesso. Veio um usuário e falou para você, olha, eu estou com permissão, a segurança já deu permissão para que você libere o meu acesso ao servidor. Né? Ah, beleza, um servidor remoto, tranquilo, vou liberar o seu acesso. O cara está na correria, o que ele faz? Ele acessa o servidor, vai lá dar um acesso de administrator para o usuário e diz, pode testar o TS aí. Por que você deu o acesso de administrator? Por quê? Ah, daí você vai perguntar, o cara da segurança chega, Rafa, por que você deu acesso de administrator pro cara? Ah, é porque se eu desse um acesso de usuário comum para ele, talvez ele fosse tentar acessar algum tipo de arquivo e não fosse ter permissão. Aí o cara ia voltar comigo pedindo, eu ia ter que fazer um troubleshooting do que tá falhando, ia ter que dar outro tipo de permissão. O que é isso? É o acesso mínimo, pessoal. Você liberar somente aquilo que o usuário precisa. Né? E liberar somente aquilo que o usuário precisa é um dos pontos que mais pega. Geralmente, quando a gente está na correria, a gente acaba liberando mais do que o usuário pediu, e muitas vezes o usuário pede mais do que ele tem a necessidade de fato. E por isso a gente muitas vezes precisa de uma avaliação, né? O usuário abriu um chamado, um ticket, que ele quer acesso a um servidor. Mas para que você vai acessar esse servidor? Qual a funcionalidade? Qual a necessidade? Que aplicativo você precisa? Que pasta você tem que ter acesso? E a gente sabe que segurança, né, ela anda num caminho inversamente proporcional com velocidade. Quando a gente fala de segurança, a gente sabe que as coisas são mais devagar, porque a gente tem que colocar camadas, a gente tem que fazer avaliações. Então esse segundo ponto ele é muito importante. Respondendo ali a pesquisa do Celso, né, ele está perguntando o que é o just-in-time. O just-in-time é uma das pontas que a gente fala do acesso privilegiado mínimo. Como que funciona o just-in-time? Vamos dizer que você tem suas máquinas rodando dentro da sua estrutura de Azure, né, e que você não libera
os tipos de acesso, né? Você não tem acesso liberado para nenhum tipo de usuário. Por quê? Porque você não quer expor suas portas, seja ela lá 3389 ou a porta que for. Você não quer liberar as portas por padrão de segurança. Mas em algum momento os usuários precisam acessar. E aí o Just-in-Time, né, o Just-in-Time Access, ele possibilita que o usuário, por exemplo, que tenha essa permissão de solicitar acesso, ele vá no portal do Azure, ele diga, olha, eu quero acessar a máquina VM3, porta 3389. E aí, quando você vai chegar lá, vai cair para você que é um aprovador, você vai olhar, olha, o Rafael está pedindo acesso na VM3, porta 3389, tá? Colocou ali para ele, beleza. Libera o acesso ou não libero? Vou liberar o acesso dele por 30 minutos, né? Vou liberar o acesso dele por 1 hora. Então você dá um acesso privilegiado para esse usuário por um período de tempo curto, né? Por isso que ele é apenas o just in time, apenas o período da utilização, né? Ele vai liberar o acesso para você, mas esse acesso vai ser curto. E depois disso, ele não precisa remover o acesso manualmente. A própria tecnologia vai lá e remove o acesso. Então você garante que o seu servidor não está exposto a todo tempo, que você vai controlar de fato o acesso daquele usuário. Ó, eu sei que hoje o Rafael pediu acesso, liberei 30 minutos, se ele não precisar mais, beleza, ele não precisa disso, eu não tenho que estar com acesso liberado, eu vou liberar só quando ele pedir. Então esse é o Just-in-Time Access. Beleza? Quem tinha perguntado ali era o Celso. O Moisés perguntou, vai acompanhar os slides? Sim, a gente vai seguir pelos slides. Pessoal, e já avisando, os slides a gente vai disponibilizar depois, a gente vai passar o link para vocês do nosso site, lá no nosso blog da TFTech, a gente vai disponibilizar para vocês baixarem os slides aí para quem quiser ter esse conteúdo. Exatamente o slide que eu estou passando aqui, a gente vai repassar para vocês, certo? Outro ponto, né, o JEA, né, ou GIA, o que é esse cara? Esse cara é o fato da gente conseguir promover o acesso mínimo para o usuário também. Mas o que é esse acesso mínimo? É eu avaliar o que eu tenho que liberar para ele. Por exemplo, eu quero reduzir o número de administradores do meu servidor remoto. Então, eu quero ir lá, pegar todos os usuários que estão lá, e eu tenho 30 usuários lá acessando. Por que eu preciso de 30 usuários? Vou reduzir, né? Limitar o que os usuários podem fazer. Ah, eu dei um acesso de administrador. De fato, eu preciso que os 30 usuários tenham acesso, mas eu preciso que eles tenham acesso de administrador? Não, eu vou remover o acesso de administrador e vou passar eles para Remote Desktop User, por exemplo. Né? E entender o que os usuários estão fazendo. Né? Por exemplo, por que você quer acessar o servidor? Qual a necessidade que você tem de acessar esse diretório que você está pedindo? Né? Por que você precisa executar tal aplicativo? Então, isso é o JAA. Né? Então, o Just-in-Time Access é liberar o acesso somente quando o usuário precisa por tempo determinado. Né? E o JAA é liberar o acesso somente do que o usuário tem. Reduzir o máximo possível a margem de ataque que possa estar exposta quando você dá o acesso privilegiado para esse usuário. Beleza? O Nog perguntou, em resumo, o acesso necessário por padrão e o tempo de acesso. Esse é o link dos dois, né? Quando a gente fala do JIT, né, do Just in Time, é apenas o acesso por tempo determinado. E o JAA é apenas o acesso necessário. Então, por isso que a gente sempre fala no casamento dos dois, né? Quando você precisa e o que você precisa. E isso está sendo implementado muito, né, em questões de cenários de Azure, você precisa ter licença premium. A gente vai falar mais sobre isso, né, quando a gente chegar na parte técnica. Lembrem que hoje a gente está falando só da metodologia, né? A gente não está entrando tanto na questão do técnico. É o que o Celso falou, ele é parecido com o PIM, muito semelhante ao que a gente tem com o PIM, né? Tem algumas particularidades do PIM que são um pouco diferentes, mas a funcionalidade final é bastante semelhante. E aí a pressuposição de violação. O que é pressuposição? Talvez seja uma palavra um pouco mais difícil, né? Quando a gente traduz isso do contexto do inglês. Mas é você presumir, né? Ou você acreditar que você possa ter um tipo de violação. E quando você confia que alguém pode violar a sua rede, acessar a sua rede, o que você pensa? Em meios para que você bloqueie isso. E aí aqui a gente está falando justamente do acesso ao seu ambiente, né? Da segmentação de rede. Como que eu posso bloquear a rede? Eu posso limitar acesso, né? Eu posso criar perfis de acesso para quando o usuário conectou, quem pode conectar a VPN, quem tem que fazer o MFA, de onde o usuário tem que fazer o MFA. Por exemplo, quem é administrador tem que fazer MFA sempre. Quem não é administrador, eu posso dizer que quando ele está dentro da rede, talvez no meu ambiente on-premise, ele não precise.
vai depender daquilo que você quer fazer, né? E também a utilização de mecanismos para que a gente possa reduzir o máximo possível essa margem, tanto de uma margem física, do ponto de vista de segmentação de rede, de você trabalhar em cima do endpoint, colocar dispositivos no seu endpoint que ajudem você a ser o menos invasivo possível, né, liberar o mínimo possível, e da parte dos seus dados, né? Dado é a parte mais importante, como a gente já comentou, criptografia, né, pessoal? O dado tem que ser criptografado. Claro que não é todo dado, claro que não é 100% do dado que a gente consegue criptografar, mas o ponto-chave disso é que você pegue o dado pelo menos crítico para a continuidade do seu negócio e que você consiga tratar de algum formato de criptografia e melhorar o acesso de segurança em cima dele. Tudo isso, né, principalmente essa parte de violação, ela está muito dentro do escopo de LGPD que a gente tem vivido hoje, né? Então, o máximo possível que você conseguir bloquear. É claro que isso dá um trabalho gigante, né, pessoal? Essas coisas, elas não são implementadas do dia para a noite. Não é um projeto de 30 dias que você vai implementar isso. Quem trabalha no dia a dia sabe, né, que isso é um trabalho não só tecnológico, é um trabalho cultural, e essa cultura ela não é uma cultura apenas do usuário, é uma cultura nossa também como profissional de TI. A gente tem que se adaptar a isso. Se eu sou o cara que administra o ambiente, eu tenho que me acostumar, a minha cultura também tem que ser modificada na maneira que eu estou trabalhando, na maneira que eu libero os acessos, na maneira que eu trato com o usuário, da maneira que eu vou mitigar os acessos que são solicitados e até da maneira que eu vou investigar possíveis incidentes que ocorrem dentro do meu ambiente. Muita gente vê algum log, alguma coisa que pode parecer um pouco suspeita, mas a gente está tão na correria também do dia a dia que, tá tudo em ordem, tá tudo certo. Quantas vezes aconteceu? Aconteceu uma vez, beleza, deixa ali que depois eu vou validar o que é, por enquanto tá ok, não tive reincidência desse log, e aquilo ali esquece, né? E é o contexto do dia a dia, é a normalidade da grande maioria das pessoas. A gente sabe que não é certo ou errado, mas é o cultural que a gente tem hoje em dia. Tomar uma aguinha? E seguindo aqui, pessoal, falando ainda da desconfiança total, a gente tem 6 pilares que são super importantes em cima da metodologia de Zero Trust, né? Que a gente fala da parte de identidade, parte de dispositivo, parte de aplicativo, dados, infraestrutura e rede. Então, quando a gente fala de identidade, o que quer dizer? Que aquilo que o Flávio falou, que todo mundo é identidade, né? Aquela colocação do Flávio lá foi muito boa. Todos são identidades, usuários são identidades, dispositivos são identidades, e muitas vezes serviços também são identidades. Por que serviço? Porque eu preciso, muitas vezes, de uma credencial, de um tipo de autenticação para rodar um serviço. Eu posso não usar aquele tipo de credencial para mais nada, mas o que acontece? Esse serviço precisa ser executado, e muitas vezes esse serviço precisa de um acesso privilegiado. Então a identidade é um dos pilares-chave na metodologia de Zero Trust. Você avaliar tudo que é considerado identidade, né? Não vou tratar somente do dispositivo, não vou tratar somente do usuário, e validar como que eu faço para autenticar esses usuários, como que eu faço para autenticar e manter esses dispositivos de forma segura. O dispositivo nem se fala, né, pessoal? O dispositivo, o endpoint, ele é a superfície de ataque, né? Então, por onde que a gente entra? A gente vai entrar por algum dispositivo, na grande maioria das vezes, né? Às vezes a gente explora uma vulnerabilidade numa aplicação, de um código, mas a grande maioria dos ataques, eles acontecem por dispositivos. Muitas vezes, a gente já foi invadido e a gente nem sabe. Tem dados que validados em cima de médias de como que funcionam os principais ataques com sucesso, né? Falando de ataques com sucesso, que o invasor consegue raptar algum dado, coletar alguma informação importante do seu negócio. A média de tempo que ele leva para fazer isso é em torno de 8 meses. Né? Então quer dizer que muitas vezes o hacker está 4, 5, 6, 7 meses dentro do seu ambiente, dentro da sua máquina, que ele está rodando coisas dentro da sua máquina e que você nem sabe disso. Então o dispositivo é o principal ponto, é a maior superfície de ataque. E a gente tem que usar alguns artefatos, né? Quando a gente está falando ainda do trabalho remoto, galera, isso multiplica exponencialmente, porque é aquela questão, quando está remoto é mais difícil de monitorar. Posso? Posso. Tem que ter investimento em tecnologia. Se eu não vou conseguir fazer um monitoramento de forma proativa. Quando o cabo de rede está plugado, né, dentro do nosso domínio, dentro do nosso ambiente físico, a gente sabe que já não é tão fácil, que a gente já precisa ter vários cuidados. Imagina quando a gente está lá com o Joãozinho conectando a máquina dele, acessando o site que ele quer, né? Então é complexo isso. Então a gente tem que ter mecanismos de proteção dos dispositivos, né? O endpoint é talvez o maior meio de ataque de acesso que os invasores tenham.
Aplicativo, né? O aplicativo hoje, ele está disponível em qualquer lugar. O aplicativo, a gente já não consegue mais fazer com que o usuário acesse o aplicativo somente de dentro da máquina dele. Isso já foi, isso já acabou, né? Em alguns momentos a gente pode pegar alguma coisa que seja assim super, hiper, ultra, mega segura, que eu vou dizer, não, isso aqui só é acessado de dentro dessa máquina no contexto tal. Mas a gente sabe que quando a gente fala de aplicativo, o que é aplicativo? É o e-mail, é o aplicativo de mensageria instantânea, né? E isso a gente acessa de qualquer lugar. Vamos pegar exemplos Microsoft. O 365, da onde que a gente acessa? Né? No ambiente de vocês, onde vocês têm hoje 365, o acesso é feito somente dentro da rede? Né? Na grande maioria dos casos, não. Né? A gente tem acesso que é feito externamente, a gente acessa só dos computadores que são empresariais que vocês controlam, muitas vezes sim, mas em contextos, a grande maioria dos contextos não. Né? Um diretor vai pedir para acessar, eu quero acessar do meu telefone. Beleza, mas eu posso usar o Intune, eu posso gerenciar aquele telefone, posso ter um MDM. Ótimo, cenário perfeito. Mas a gente sabe que pode acontecer que aquele diretor foi viajar, foi para a Europa, comprou um dispositivo novo, comprou um aparelho novo e ele vai querer acessar o e-mail dele. E isso é top-down, né? Ele vai falar, não, eu quero acessar, né? Então libera o acesso para mim. Então o aplicativo é uma grande porta de entrada para que os dados corporativos fiquem vulneráveis. Então, hoje, da maneira que a gente tem trabalhado, você trabalhar com MDM, trabalhar com MDA, criar aquela famosa bolha para os aplicativos corporativos, ele é essencial. A gente tem que trabalhar com isso, ele é super essencial para que a gente controle o acesso aos aplicativos. E quando a gente fala de aplicativo, quem entra, né? Quando o hacker consegue o acesso a um aplicativo com uma credencial sua, o que vai ficar vulnerável? O seu dado. Né? E o dado, a dificuldade que a gente tem hoje, ela é muito grande em cima do dado. Por quê? Porque o dado ele está por todo lugar. A gente entra no ambiente, eu tenho um file server, eu tenho um SharePoint, eu tenho um OneDrive do usuário, né? Então, qualquer lugar a gente tem dado espalhado pelo ambiente inteiro. E antes da gente conseguir controlar o dado, antes da gente tratar o dado, é muito difícil você tratar o dado de forma geral. Então, o nosso foco geralmente vai ser o quê? Que a gente sempre fala, não, vamos tratar aquele dado que é pertinente ao negócio, aquele dado que ele é impactante para a continuidade do negócio, que é o dado que a gente não pode perder. E aí, como que você sabe qual é o dado mais importante para você? Como é que você vai fazer isso? Para você conseguir tratar o dado pertinente, você tem que saber a importância do dado. Como que a gente sabe isso? Classificando o dado. E classificar dado, galera, é uma das coisas mais difíceis que tem dentro desse contexto. Por quê? Porque você tem que entender o que é aquele dado. Imagina se você tem lá 5 milhões de documentos dentro do seu file server. Isso é tranquilo de acontecer, né? Você tem doc, você tem planilha de Excel, você tem PDF, e aí você quer saber qual é o meu dado pertinente aqui. Eu tenho 5 milhões de dados, como é que eu vou classificar isso? Tem como fazer uma classificação automática? Tem, mas talvez a classificação automática nem sempre cubra 100%. Talvez você precise do dono do dado para que ele consiga dizer para você se esse dado ele realmente é um dado crítico ou não. A gente tem várias formas, está cada vez melhor isso, de trazer automações, né? A gente tem lá, dentro do Microsoft 365, por exemplo, quando a gente está trabalhando com IP, formas de que ele leia o documento, que ele identifique, por exemplo, se você tem um CPF, um número de cartão de crédito, um número de passaporte, né? Você pode criar a sua máscara de dados ali dentro. E automaticamente ele vai conseguir ler esse documento e classificar para você. Olha, se você achar um CPF dentro de um documento, classifica esse documento como um documento crítico, como um documento interno, como um documento confidencial. Depois que você rotulou todos os dados, o primeiro passo e super importante, ele já está pronto, porque você já tem o dado rotulado, ele já tem um label, aí beleza, aí você pode criar suas regras. Aí você vai lá e vai criar uma regra, né? O que o dado confidencial pode ser feito? Ele pode ser enviado por e-mail? Ele pode ser copiado? Eu posso jogar no meu OneDrive particular o dado confidencial? Super tranquilo, né? Eu posso criptografar, essas ferramentas conseguem criptografar o dado. E aí o que você tem? Além de você classificar e criptografar o dado, você vai ter uma rastreabilidade. Você vai saber daqui um pouco, por que o Rafael está mandando esse documento, ou pelo menos tentando mandar esse documento confidencial por e-mail para um remetente externo. Aí você passa a ter um controle do dado, né? E o dado é o nosso bem maior, é o que mais vai nos dar trabalho, o que mais vai impactar a nossa empresa, num ponto que você perde, que você vaza dados. Né? O exemplo que a gente teve aqui do TJ, imagina, 70% dos documentos do Tribunal de Justiça indisponíveis.
Aí você pensa o quanto isso pode impactar, né? Quantas ações estão rolando aí na justiça, quantos advogados estão trabalhando, quantos juízes precisavam julgar ações. Você pensa que a parte de justiça de um estado inteiro, ela ficou vulnerável e ela parou de funcionar. Literalmente isso, pessoal. Porque 75% dos dados indisponíveis, você tem 25% apenas que pode ser acessado, você diz que a parte de justiça do estado parou, né? E parou por alguns dias. E é um ponto muito forte isso, né? Isso a gente está falando de um órgão do governo. Se você tem a sua empresa privada, né, e como a gente acompanha, vazar os dados dos seus clientes, talvez acabe com a sua empresa, né? O nome da sua empresa no mercado vai ser totalmente afetado. A infraestrutura, independente da infraestrutura que você tenha, se é uma estrutura on-premise, se é uma estrutura que está em cloud, se é uma estrutura híbrida, né? A estrutura, ela fornece diversos pontos de ataque para que você deixe vazar algum tipo de brecha. Como que isso funciona? Vamos dizer que a gente está trabalhando on-premise, a gente subiu um ambiente dentro do Azure ou qualquer cloud provider, né? Vou usar o Azure como exemplo. Fui lá, comecei a subir minhas VMs. Eu estou colocando aqui dentro das minhas VMs abaixo de um NSG, do Network Security Group, estou criando regra, ninguém da rua acessa essas máquinas, não tem nada publicado para a rua. Beleza. Só que por padrão, quando você sobe uma máquina no Azure, essa máquina ela tem acesso web liberado. Eu me preocupei com o que estava entrando, o que estava saindo eu não me preocupei. Aí o seu usuário acessou a VM, lá bonito, acessou todo o site que ele queria, porque o acesso está liberado. Galera, a brecha de infraestrutura está aberta, né? O ataque já está pronto para ocorrer. Por quê? Porque você tem a camada do usuário que vai estar trabalhando ali, né? E talvez se você não tenha uma cultura em cima do que ele pode acessar, hoje em dia só você trabalhar com proxy não é os melhores formatos. A gente vê que isso está crescendo muito, a questão de usar credencial, a questão de usar ferramentas que bloqueiam todo que é tipo de acesso, ele não é mais o meio, talvez, mais prático e mais eficaz. Talvez o ponto de vista cultural em cima dos seus usuários seja um ponto que traga muito mais resultado. É claro que ele é muito mais difícil de ser alcançado. E as redes, né? Segmentar a rede. A segmentação de rede, ela não só protege que você sofra um ataque, mas o ponto mais importante, talvez, ela protege que esse ataque ele não se expanda na sua rede, né? Que a gente não tem um ataque lateral, como a gente diz. Beleza, o invasor chegou até o seu desktop, ele caiu dentro do seu desktop. Daqui a um pouco, se você tem uma rede totalmente segmentada, ele não vai conseguir chegar até um servidor. Por quê? Ele vai andar lateral, pode chegar talvez em outro desktop, mas como você tem segmentação de rede, você não vai conseguir fazer com que ele leia a sua infraestrutura como um todo. Então, segmentar a rede, independente se é nuvem, independente se é on-premise, independente se é híbrido, é extremamente importante. É um dos pontos de vista técnicos talvez mais difíceis, mas que ele tem que ocorrer. E por isso é um ponto que a gente fala, né? A gente diz muito debate, a infraestrutura ela tá morrendo, o profissional de infraestrutura ele tá acabando, porque agora tudo vai ser DevOps, tudo é infra como código. Galera, calma, muita calma nessa hora. Não é assim que funcionam as coisas, né? Pode começar a morrer? A gente sabe que pode ter uma diminuição, mas que o profissional, por exemplo, de network, ele também é importante, né? Talvez para montar um ambiente pequeno, eu consiga criar algumas regras, mas quando a gente está falando de um ambiente robusto, onde você tem que fazer uma segmentação, divisão de serviços, liberar portas específicas, né? Quando a gente fala de um ambiente de rede usando uma rede de hub spoke, onde eu consiga fazer com que o meu ambiente seja seguro, mas que ao mesmo tempo eu não esteja bloqueando nenhuma ação que é pertinente dentro do meu negócio e necessária. Então, assim, o profissional dessa tecnologia de rede, o administrador, ele é necessário, ele vai ser necessário por muito tempo. Não vai ser amanhã, não vai ser depois de amanhã que isso vai acabar. Pode ser que diminua, porque algumas coisas a gente vai trabalhar muito com script, com automação, então talvez ao invés de ter 10 profissionais, 5 consigam dar conta, mas não é esse desespero como a gente vê algumas coisas, algumas pessoas falando aí que parece que amanhã não vai mais ter vaga para quem trabalha com network. E aqui a gente falando desses pilares, exclusivamente desses 6 pilares que a gente falou. Então, como que a gente pode atuar? Quais são os pontos importantes que a gente tem em cima desses 6 pilares, né? A gente tem a questão da identidade. Como que a gente pode tratar a identidade? Com mais de um fator de autenticação, usando multifactor, usando um ponto que a gente vai falar depois, né? A questão dos sinais, né? Você recebendo sinais do seu usuário, do seu dispositivo, de acordo com o sinal, ele vai exigir um tipo de autenticação diferente para você, com talvez uma maior criticidade, né? Que você tenha um fator a mais de autenticação, talvez mais leve, né? Mas os sinais são muito importantes, a gente vai entrar nisso no decorrer do assunto aí das próximas aulas.
Os endpoints, né, o dispositivo, lembrando, o dispositivo também é uma identidade. Então você tentar diminuir o máximo possível a margem de risco, você tratar o dispositivo, você ter esse dispositivo dentro do seu guarda-chuva de controle. É claro que a gente depende muito de ferramenta, né? Ter ferramenta que você consiga controlar e gerenciar. Hoje a gente fala de update, a gente fala de toda a questão de segurança, ter tecnologias atualizadas, né? Não é só o Windows atualizado, as aplicações que estão instaladas no dispositivo têm que estar atualizado. Né? Não adianta eu ter um update e daqui a um pouco eu estou com Java mega desatualizado, né? Então, isso acaba deixando o seu hardware também defasado. Então, tudo que está rodando em cima precisa ter cuidado, precisa ter inventário, né? Somente inventariando você vai ter uma visão real disso. Quando a gente fala do dado, então, dado nem se fala. Os pontos que a gente disse, o mais crítico, você conseguir classificar, é o mais difícil. Depois que você classificou tudo, está tudo etiquetado, tudo com label, aí você consegue trabalhar em políticas, você consegue trabalhar na criptografia. A criptografia não é fácil de ser aplicada, né? Não é só criptografar, você tem que conseguir abrir o documento depois. Não adianta a gente criptografar todo o dado e criar uma camada muito difícil. Imagina que eu tenho que expor esse dado externamente para o usuário. Como que ele vai fazer para decriptografar esse dado? Então, tudo isso faz parte desse contexto. Aplicação, né? Você tratar o usuário como que ele vai fazer o acesso à aplicação, de onde ele vai fazer, que tipo de dispositivo está liberado para ele fazer, formatos que você vai usar para exigir que o usuário autentique para chegar nesse aplicativo. Né? Infraestrutura. Infraestrutura é um controle como um todo. Né? Então, toda a parte física, né, segmentação, como que você vai fazer para entrar dentro da sua infraestrutura, como que você faz para sair da infraestrutura, quem que conecta, por que conecta, aonde pode conectar, o que tem que conversar com o que, segmentar essas redes, serviço crítico, talvez não tenha que falar com muitas redes, tem que ficar um pouco mais isolado, né? Aquele modelo de hub spoke que a gente fala muito quando está falando em cima da parte de cloud. E aí, assim, galera, no PDF, vocês vão ter um material complementar de alguns assuntos que eu estou deixando. O que é esse material complementar? Ele vai pegar desse ponto que a gente tem falado, em alguns pontos ele vai aprofundar um pouco mais. Por exemplo, se você quer começar a implementar uma metodologia de Zero Trust, como que você faz? E aqui tem um material da Microsoft que eu deixei, que é super bacana, que é a página da Microsoft específica para que você possa estar trabalhando com isso. Aqui você tem vídeo, tá? O vídeo é em inglês, mas pode colocar a legenda em português. Aqui você pode baixar um documento que é um PDF que vai falar vários pontos que a gente já comentou aqui, e aí você vai entrar de forma aprofundada em todos esses insights que a gente deu. Você pode ver como que você vai começar a fazer a avaliação dos seus ambientes. Nesses pontos aqui de baixo, cada um desses pilares que a gente comentou, você vai ter uma tratativa de como você vai colocar esse modelo de confiança zero dentro desse componente. Como, por exemplo, eu quero começar a tratar esse formato de Zero Trust no meu processo de identidade. Aqui você vai ter toda uma parte da Microsoft destinada a ajudar você a seguir nesse caminho. E ele vai tratar exclusivamente de identidade. Então vai estar no PDF, depois que vocês vão baixar do site. É um material bem bacana, um pouco mais aprofundado para quem quer aí olhar um pouco mais desse assunto. Olha um pouquinho dos comentários aqui. O Eric colocou ali que trabalha numa empresa que precisa preservar seus dados. Praticamente todo mundo tem que preservar. O difícil hoje é a gente conseguir investir, ter tecnologia, e não só tecnologia, ter a mão de obra qualificada para que a gente possa tratar isso de forma adequada, né? O Diego colocou que custa mais caro se o ambiente for criptografado. Com certeza, né? É o que eu disse. Quando a gente fala de criptografar, a gente tem que pensar num contexto como um todo. Não é só botar uma criptografia em cima do arquivo. Né? Eu tenho que pensar por onde esse arquivo vai rodar, quem tem que acessar, quem vai ter direito a decriptografar o dado, aonde que esse dado vai estar armazenado. Então é um contexto geral. A gente tem que pensar... Por isso que é dividido por pilares, né? Porque cada um desses pilares é um universo muito grande. Se a gente for tentar implementar tudo de uma vez, não vai dar sucesso. Podem ter certeza. Né? E como eu já disse, isso não é em 30 dias que a gente vai implementar. O William falou, precisamos nos atualizar, fazer movimentos dentro da área de TI. Né? Tem emprego para todo mundo, né? Exatamente, é isso aí, William. Se você está atualizado, você sempre vai ter um lugar no mercado. Tem vagas que pagam mais, vagas que pagam menos. Isso é normal, isso sempre aconteceu, não é agora. Né? Então, quanto mais qualificação você tiver, as oportunidades vão aparecer, né? Você também tem que estar pronto para agarrar essas oportunidades. Mas a atualização, sem dúvida, é o contexto-chave para que você consiga decolar aí. O Eric falou que é tão caro que tudo que contratamos deve passar uns 10 anos usando, só com o valor que é pago, né, no resgate.
Essa questão, né, do custo, o custo de segurança realmente ele não é barato, né? O custo de segurança é caro pela criticidade que ele carrega em cima das tecnologias. Então, a segurança, sem dúvida, ela é um dos pontos mais caros que a gente tem dentro do, digamos, da área como um todo, né? Porque a segurança não é só TI, a segurança ela é no contexto geral da empresa. E o ponto que eu já comentei lá no início, o mais difícil é a gente conseguir fazer com que os tomadores de decisão eles consigam chegar no consenso de que é importante investir na segurança. Se você tem um tomador de decisão dentro do seu escopo de TI, isso facilita. Mas talvez em empresas de menor porte, onde você não tem um diretor de tecnologia, não tem um diretor de segurança, esse caminho ele pode ser um pouco mais complicado. Então vamos seguindo aqui, pessoal. A gente vai entrar agora no segundo assunto que a gente tem desse tema, que é a responsabilidade compartilhada, né? Esse ponto aqui, ele pega muito, principalmente quando a gente está migrando para a nuvem. E ele é um assunto que cai também na Z900, porque quando a gente fala em migrar para a nuvem, muitas vezes a gente cai ali naquela ilusão de que o fato de eu estar na nuvem me transforma num ambiente seguro. E não é assim que funciona, né? A gente sabe disso. A gente pode ter algumas facilidades, a gente pode ter alguns controles a mais, a tecnologia pode ficar mais fácil de ser implementada. Mas não é simplesmente estou na nuvem e está tudo seguro. Então, o modelo de responsabilidade compartilhada, o que é de fato a responsabilidade compartilhada? É até onde eu, como cliente, tenho responsabilidade sobre aquela infraestrutura, sobre aquele dado, sobre aquela aplicação, e aonde o meu cloud provider vai ter responsabilidade. Seja Microsoft, seja AWS, seja Google. Qual é a minha responsabilidade? Qual é a responsabilidade do meu provedor de serviços? E essas responsabilidades, elas vão variar de acordo com o tipo de serviço que a gente contratou de nuvem. A gente sabe que a gente tem os 3 tipos principais, né? Depois disso eles começam a se desmembrar, mas os 3 pilares principais de tipos de serviço é IaaS, quando a gente trabalha com infraestrutura como serviço, PaaS, quando a gente trabalha plataforma como serviço, e SaaS, que a gente trabalha como software como serviço. E o nosso data center local. Quando a gente fala de data center local, não tem nem o que discutir, a responsabilidade é 100% a nossa, né? A gente que tem que gerenciar tudo, né? Todos os pilares relativos à tecnologia que está rodando é a nossa responsabilidade. Quando a gente migra para um ambiente, né, para um formato de IaaS, aí a gente começa a compartilhar algumas tecnologias. Quando eu estou indo para IaaS, por exemplo, eu pego toda aquela parte física de fato e passo para o meu provedor de cloud. O que é a parte física? É a minha máquina física, né, o hardware físico, é o ambiente de network físico, é o ambiente de storage físico, né? E também a segurança física do data center. Como assim? A gente sobe uma máquina virtual dentro do Azure, dentro do AWS, do Google Cloud, ela é uma máquina virtual para nós. Por baixo, a gente não sabe o que está rodando, e a gente nem tem essa intenção na grande maioria das vezes, né? Tá rodando em que isso? Que hardware que está suportando? Né? E qual é o virtualizador que está rodando? Qual é o fabricante de storage que está suportando? Por baixo é hardware, não tem como escapar disso. Mas isso passa a não ser mais uma responsabilidade nossa. Né? Se queimar uma máquina física dentro de um data center da Microsoft, para nós não faz diferença. Né? Quem vai substituir esse hardware é a Microsoft. Se a Microsoft vai gerenciar o data center dela, qual o meio de liberação que ela vai usar? Ela usa senha, ela usa smart card, ela usa detecção facial? Como que a Microsoft controla o acesso ao data center dela? Não sei, e não é a minha ideia saber isso, não é um ponto importante para mim. Por quê? Porque isso já está garantido pela Microsoft. Quando a gente assina um contrato, quando a gente começa a utilizar, a Microsoft tem termos de responsabilidade, né? Que ela diz como seus dados vão ser acessados, quando pode ser que ela tenha que acessar os seus dados e o que ela vai fazer com aquele tipo de dado que ela teve acesso. Acessar o dado que eu estou falando não é pegar, abrir seus documentos e começar a ler. Né? É o dado que está lá disponível. Olha, eu vou ter que acessar seu dado para movimentar para um lado, eu vou ter que acessar o seu dado para alterar o tipo de criptografia que você colocou, né? Quando eu estou usando criptografia gerenciada pela Microsoft. Então são esses pontos que a responsabilidade é passada toda para o seu cloud provider. Quando a gente está no formato IaaS, a gente ainda está no formato mais básico de responsabilidade compartilhada. Por quê? Todo o outro restante é meu. O que é o outro restante? Sistema operacional da máquina. Ou seja, se eu tenho que instalar um update no sistema operacional, a responsabilidade é minha. Né? Se eu tenho que instalar um antivírus na máquina, a responsabilidade é toda minha também. Os aplicativos, né, falando disso, se eu vou instalar um antivírus, se eu vou instalar algum tipo de aplicativo extra que vá criptografar o dado que está rodando na minha máquina, seja lá o que for. Tudo isso é meu, né? Cliente.
Quando eu falo meu, eu estou falando no formato cliente. O cloud provider não se envolve nisso. Infraestrutura de identidade, né? Como que eu vou monitorar quem está acessando, quem tem permissão, quem pode acessar o formato de acesso? Isso o cloud provider não vai se colocar nenhum ponto, né? É toda a responsabilidade sua. E aí a gente entra no degrau mais alto, que vai ser a parte que sempre vai ser gerenciada pelo cliente, que o que é? A informação e dados, ou seja, o dado está lá, como que você vai compartilhar no seu ambiente esse dado, quem vai acessar o seu dado, ponto importante, como que você vai fazer para garantir a continuidade desse dado? Você vai replicar? Você vai fazer backup? Você vai usar um formato de georreplicação para outra região? Tudo isso é super importante, quem vai gerenciar é somente você, a Microsoft não conta isso. Como que você vai fazer para validar a identidade de quem vai ter acesso? A Microsoft fornece o acesso básico. Você vai usar um MFA para acessar o seu Microsoft 365? Você vai cobrar autenticação só de um grupo específico? Você vai cobrar o MFA somente para administradores? Você vai possibilitar que o acesso seja feito somente por dispositivos que estão registrados dentro do seu Azure AD? Responsabilidade toda sua. Quando a gente vai trocando os formatos de serviço, notem que a cada formato que a gente evolui, a responsabilidade passa mais para o cloud provider. Isso ocorre quando a gente vai para o PaaS, por exemplo. O que é o PaaS? É a plataforma como serviço. O maior exemplo que a gente usa, quero hospedar a minha aplicação web e vou colocar num web app. Quando a gente coloca ela num web app, o que acontece? Eu não gerencio mais máquina virtual, eu não gerencio update de sistema operacional, eu não gerencio o antivírus que está na máquina. Mas o dado da minha aplicação sou eu que coloco dentro da estrutura de armazenamento do web app. Sou eu que configuro o web app para conectar num banco de dados. E aí, quando eu estou fazendo isso, quem vai acessar esse dado? Quem está gerenciando o dado que está rodando em cima do web app? Né? Então, essa responsabilidade é minha, né? O aplicativo, a inteligência lógica do aplicativo que eu estou colocando lá, sou todo eu que gerencio. E aí, os dados incomuns, né? Acesso ao dado, prover licenciamento para os usuários que têm que acessar, de onde o usuário acessa e o formato de autenticação que a gente falou. Quando a gente pula para o formato SaaS, falando do ponto de vista de remover responsabilidades nossas, que a gente tem que gerenciar o mínimo possível, é o formato ideal. Por que é ideal? Porque eu tenho a menor responsabilidade possível. Né? A minha responsabilidade praticamente é prover o acesso ao dado, gerenciar quem vai acessar, a forma que vai acessar e por onde vai acessar. Então, essa basicamente é a minha responsabilidade. Agora, o ponto importante, né, pessoal? Independente do modelo que você use, se é um data center local ou se é um modelo como serviço, né, o SaaS, o backup, né, a garantia da disponibilidade do dado, né, o dado eu digo no formato que você perdeu o dado, sempre vai ser sua. Ah, mas eu estou usando SaaS, eu tenho que fazer backup? Claro que você tem que fazer backup. Você está usando, sei lá, o seu Exchange Online dentro do Microsoft 365. A Microsoft garante que o dado esteja disponível para você, né, que você consiga, né, tenha disponibilidade do dado, que quando você precisar consultar um e-mail, esteja lá a plataforma com o seu dado. Mas agora, se você deletou um dado, não é responsabilidade da Microsoft. Claro, a gente pode usar a política de retenção, a gente pode usar todas aquelas questões que a gente tem, né, em cima de ferramentas que nos permitem. Mas o dado em si, o backup do dado, a responsabilidade sempre vai ser sua. Né, sempre sua. No SaaS você não precisa se preocupar muito com replicação, né, manter um ambiente online. Por quê? Porque é um serviço, o serviço já integra isso por baixo, vai entregar para você essa disponibilidade. Mas o backup é sua responsabilidade. Se você perder, se um usuário for lá e deletar todos os e-mails que ele tem em 365, você que vai ter que recuperar. Né? Não tem muito o que fazer. Então, esses são os pontos. Então, quanto o ambiente mais próximo do on-premise, maior é a minha responsabilidade. Quanto mais próximo de um serviço, menor é a minha responsabilidade, e sempre vai existir essa divisão de responsabilidade entre cliente, né? Cliente eu digo nós também, administradores, e entre o provedor de nuvem. E agora a gente vai falar aqui de segurança por camadas, né? Como que a gente faz para garantir a segurança por camada? Primeiramente, o que é uma segurança para camada? Eu gosto muito de usar o exemplo de que para a gente trazer a segurança para um ambiente, ela não é simplesmente a gente ir lá, por exemplo, no meu ambiente de rede. O que é segurança? Coloquei um firewall na borda, está seguro o meu ambiente. Não é só isso. Se a gente trouxer, por exemplo, um exemplo que é bem bacana, para nossa casa. Né? Quando a gente está em casa, né, assim, quem mora em casa, mora em apartamento, a maioria de vocês, eu tenho quase certeza que não tem apenas a porta com uma fechadura. Ah, não, a minha casa só tem isso, uma porta e uma fechadura,
Eu não tenho uma grade fora, eu não tenho duas fechaduras, eu não tenho portão na frente da minha casa, eu não tenho cerca elétrica, eu não tenho alarme, não tenho nada, né? Isso é a segurança por camada, né? Se eu quero garantir a segurança do interior da minha casa, que seria mais ou menos o dado, eu tenho que prover dispositivos por várias camadas. Por quê? Para que se eu for invadido em uma camada, eu tenho uma proteção extra. Então, quando a gente fala de segurança de camada, é exatamente isso. Quero proteger minha casa, começo botando uma cerca lá na frente, né? Tem um portão. E se o cara for pular o portão, vou colocar uma cerca elétrica, já estou colocando a segunda camada de segurança. Beleza, o cara conseguiu passar a cerca elétrica, ele chegou na frente da minha casa. Ah, mas eu tenho uma grade na minha porta. Ah, a terceira camada de segurança. Se o cara abriu a grade, o que tem? Ah, eu tenho duas fechaduras na porta da minha casa. Beleza, uma quarta camada. O cara abriu a porta. E aí? Ah, daí eu tenho um alarme. O alarme é a última segurança, né? Então, são esses pontos. É uma segurança por camada. São todos os tipos de dispositivo que você coloca. O dispositivo desde a sua camada externa, né? Desde a camada de rede, e ele vai indo tentando proteger você o máximo possível. Que a sua aplicação esteja, por mais que uma camada se torne vulnerável, claro que quando a gente faz o deploy das camadas, a gente não quer que nenhuma camada seja vulnerável, mas a camada pode se tornar vulnerável no decorrer que o tempo passa, né? Se alguém conseguir atravessar uma dessas brechas, a nossa camada de segurança se tornou vulnerável. E quando a gente fala de camadas de defesa, né, ou a defesa em camada, a gente trabalha com esses principais pontos. Então, a gente começa lá de fora, né? Olha um exemplo que eu dei. Começo lá no portão e chego dentro da casa, que é o meu dado, né? A minha casa internamente seria o meu dado. Quando eu estou falando da segurança física, é o ponto mais extremo que eu tenho. Como que eu posso limitar o acesso? E qual é o maior exemplo que a gente tem de limitação de acesso? Um data center. Por quê? Porque o meu dado, geralmente, ele vai estar rodando dentro de um data center, né? A gente parte, né, daquele princípio de que o dado crítico ele não está rodando nas máquinas, nos desktops, nos notebooks. Claro que em alguns momentos a gente sabe que isso acontece. Tá dentro do normal, né? O normal que talvez não fosse tão normal. Mas o dado geralmente ele está rodando dentro do meu data center. Então qual é a primeira camada? A segurança física. Como que alguém vai entrar no meu data center? Eu vou colocar uma senha, eu vou colocar a minha biometria, vai fazer um reconhecimento facial, eu tenho que ter um cartão de acesso, eu vou ter um aplicativo que vai liberar a abertura da porta e só a pessoa XY que tem acesso a esse aplicativo que abre a porta para mim, né? E isso aqui é uma segurança de todos de todos os pontos, né? Qualquer tipo de acesso que eu possa ter, eu vou tentar estar limitando ou controlando esse tipo de acesso. Beleza, passei aquela segurança física, implementei todos os recursos, coloquei uma super porta, controle de acesso, biometria, reconhecimento facial. Vou para a segunda camada, que é a identidade e acesso. Ou seja, vamos dizer que o usuário, daqui a pouco, ele conseguiu entrar na minha infraestrutura, né? Ele entrou dentro do data center. Depois que ele está dentro do data center, talvez ele tenha acesso físico aos dispositivos, mas se ele quiser acessar uma aplicação, acessar uma máquina para coletar um dado, eu preciso validar a identidade do usuário, né? O usuário tem que se autenticar e dizer aonde ele pode acessar, que é aquele contexto, né, de autenticação e autorização. Quem é você? Ah, coloquei ali minha senha, coloquei meu MFA, sou o Rafael. Beleza. Agora, o que você tem autorização? Você pode acessar o servidor XYZ com acesso de leitura, no servidor H você tem acesso de administrador, e é esse o formato que ele vai fazer a validação. E aí a gente entra na rede de perímetro, né? O que é o perímetro? É aquele onde a gente tem o nosso serviço exposto, né? Vamos tratar mais ou menos como se fosse a minha rede de DMZ, onde eu isolo aqueles serviços que têm que estar expostos de cara para a rua. Vamos dizer que eu tenho um e-commerce, né? Eu tenho um site onde eu vendo, e ali na minha rede de perímetro, o que eu vou fazer? Vou colocar os meus servidores que ficam o meu front-end, que está de cara para a rua. A rede de perímetro, ela vai ter um controle de acesso. Eu vou proteger essa rede de perímetro e vou isolar ele da minha rede interna. Quem chega no perímetro vai ter um acesso totalmente limitado, talvez algum serviço, talvez alguma porta específica, algum job vai conectar a rede interna, mas não vai ser qualquer tipo de conexão que chega ali, vai acessar. E aí a gente tem alguns exemplos, como por exemplo, tratar o DDoS. O que é o DDoS? É um dos ataques mais conhecidos, né, que a gente tem, talvez um dos mais utilizados, mas que ele continua ainda sendo muito utilizado. O ataque DDoS é um ataque de negação de serviço. Nesse mesmo contexto que eu tenho, onde eu estou falando que eu tenho ali a minha segurança de perímetro, a minha DMZ, eu coloquei os servidores que estão expostos para a web dentro do perímetro, ou seja, protegi minha rede interna. Então eu tenho que liberar acesso externo nessa rede de perímetro, né? Quem quer comprar no meu e-commerce tem que chegar nos meus servidores de front-end. O que acontece?
O simples fato de eu colocar uma DMZ não garante que eu estou seguro, porque eu posso sofrer um ataque o DDoS. O que é DDoS? Chega lá, um hacker ele começa a mandar requisição para os meus servidores de front-end até que ele derruba o meu serviço. Imagina, sei lá, a gente está num Black Friday, num período de venda aí, onde o comércio não quer parar um minuto, você não quer perder uma venda e você sofre um ataque DDoS. Então o perímetro ele serve para proteger aqueles servidores que você tem que colocar, servidores e serviços, né, pessoal, que tem que ser expostos para a rua. É uma das maneiras de você controlar quem vai acessar, por que vai acessar, quando pode, e fazer simplesmente o acesso que é necessário. Segurança da rede. Né? Aí a rede a gente já está falando de um perímetro interno, né? Estou falando de dentro para a rede. Passei pelas primeiras camadas, estou na rede interna. Aí a gente fala muito de segmentação, a gente conseguir segmentar a nossa rede. Por quê? Aquele contexto que eu já comentei. Vamos dizer que um invasor conseguiu chegar numa máquina, ele chegou no desktop, está dentro de um desktop. Se eu tiver uma segmentação de rede, eu vou impedir o máximo possível que ele faça um ataque lateral. Ou seja, eu posso chegar num outro desktop, daqui um pouco eu tenho lá nos meus desktops uma segmentação por localização da minha empresa, né? Eu divido tudo por VLAN, quando a gente está falando de rede on-premise principalmente, ou se eu estou falando de uma rede que está rodando em cloud, eu tenho NSG para conseguir controlar a segmentação da minha rede. Então, quando eu tenho esse tipo de proteção no meu nível de rede, eu possibilito que, por mais que um atacante conseguiu invadir o meu ambiente, chegar ao meu cenário de rede interna, eu consigo bloquear o máximo possível esses serviços, para que não fique tão vulnerável e tão fácil para ele. Né? O fato dele estar dentro da rede não quer dizer que ele ainda tenha um acesso privilegiado para atacar os meus serviços, atacar o meu dado. A camada de computação. Né? Quando a gente fala da camada de computação, aí já fica um pouco mais complexo. Né? Quer dizer que ele já conseguiu abordar o meu serviço talvez crítico. Né? Os meus computadores que são responsáveis por rodar as minhas aplicações. E aí fica um pouco mais difícil, porque se você chegou numa camada de aplicação, você já está praticamente na cara do gol ali, você já passou várias camadas, você já está, talvez, no servidor que hospede os dados, talvez você ainda não tenha acesso privilegiado para chegar ao dado, mas você já está acessando o dispositivo que armazena aquele dado. Talvez você ainda tenha negação para pegar o dado de fato, para remover o dado dali, para copiar o dado, ou simplesmente para criptografar o dado. Mas você já está lá, né? Você já entrou na área. Quando a gente fala de segurança da camada de aplicativo, aí é um contexto que é um pouco parecido com o computacional, só que é de outra forma. Talvez você não acesse pelo computador, talvez a sua invasão venha por dentro de uma aplicação. Né? Vamos dizer que esse meu mesmo e-commerce que eu publiquei para a internet, eu deixei uma falha muito grave. Né? Eu deixei uma falha aberta que possibilitou um SQL injection. Então o atacante foi lá, pegou a minha URL, anexou um código malicioso, mandou um SQL injection, funcionou, caiu dentro da minha aplicação. Então ele não acessou, talvez pelos perímetros de rede, pela minha aplicação. Ele pegou uma falha de aplicativo que eu tinha, uma falha de código, e a gente sabe que isso é super comum de acontecer, né, pessoal? É super comum a gente ter aplicativos que muitas vezes foram desenvolvidos há mais tempo, que são mais legados, que talvez não se tinha uma preocupação tão grande com segurança, que talvez não se tinha uma validação, que não se tinha talvez um teste de intrusão, algo nesse sentido. E aí você abriu uma brecha para a camada de aplicação. Ele precisa muitas vezes até, ele consegue até pular algumas dessas camadas que a gente viu ali na frente se ele entra pelo aplicativo. Né? E aí a última camada que falta, entrou pelo aplicativo, é conseguir acessar o dado. Né? E aí a gente tem que ter os controles de dado. Qual é o principal controle que a gente consegue ter em cima de um dado? É o permissionamento e a criptografia. Né? A criptografia é o maior contexto que a gente pode trabalhar em cima desse dado. E aí a gente volta de novo, vocês veem que é um ciclo. Né? A gente trabalha sempre em ciclos. Por quê? Quando eu estou falando de criptografia, de proteção, de como colocar camadas em cima do dado, primeiro ponto eu tenho que classificar o dado. E aí a gente começa a girar a roda de novo. Né? A roda vai começar mais uma vez a rodar. Classifica o dado, coloca a política, coloca os controles e, se for um dado crítico, criptografa o dado. Criptografou o dado, a gente, passando por essas camadas, talvez esteja no maior contexto de proteção, melhor contexto de proteção possível da gente estar trabalhando num contexto default de segurança. Né? Então, quando a gente fala de proteção em camadas, é isso, pessoal. A gente colocando atributos, colocando dispositivo, seja ele físico, seja ele em aplicação, seja ele com outra, né, com uma aplicação que faça o controle, mas que a gente possibilite várias camadas de proteção até que a gente chegue no bem mais precioso, que é o dado. Dá uma olhada aqui nas questões. Vamos ver o que o pessoal colocou ali.
O Edinaldo tinha colocado que o DDoS padrão na rede é grátis, o standard. Exatamente, quando a gente está colocando um dado, a gente tem a opção de escolher a proteção standard de DDoS, né? DDoS, embora seja um ataque muito antigo, ele é muito comum de estar acontecendo, né? A gente vê muitos casos de ataque DDoS. O Defender do Azure, o Edinaldo colocou ali, né? Que o DDoS Standard é um scale que sofre um ataque DDoS, parece que o custo de instâncias do Scales é ressarcido. E o Celso colocou o Defender, tá bom para proteger todas as camadas. Na verdade, assim, né? A gente vai falar disso nas próximas aulas, mas a gente tem ali algumas ferramentas que elas são praticamente integradas. Quando a gente fala do Security Center, quando a gente fala do Defender e quando a gente fala do Sentinel. Eu não vou entrar muito agora aqui, porque como é o assunto da outra aula, eu vou ficar tempo explicando. Mas só para entender, cada uma dessas ferramentas, elas não se sobrepõem na prática, no melhor cenário. Elas trabalham agregadas. Por exemplo, se eu pego o Security Center ele é o cara que vai estar me mostrando ali recomendações, ele tem uma lista de itens que ele vai estar validando, ele vai estar dizendo para mim, olha, você pode melhorar aqui, você tem uma configuração que você pode fazer que é super importante, ele vai criar aquele score para a gente, né? O score é bacana para a gente entender como está o nosso cenário e avaliar se a gente está aplicando essas melhores práticas de fato ou não. Quando a gente fala do Defender, o Defender é uma das soluções mais baixo nível, né? Ele não suporta, digamos assim, um cenário como um todo, né, qualquer tipo de recurso, mas ele tem alguns recursos que ele consegue monitorar. Tem uma lista de recursos que o Defender consegue trabalhar. E aí ele é uma das partes mais robustas, porque o Defender ele vai sim fazer uma análise bastante proativa em cima do seu ambiente, ele vai monitorar a saúde, ele vai monitorar o comportamento, ele traz toda aquela camada de inteligência artificial. O exemplo que eu dei lá no início da aula, que eu coloquei 2 máquinas, uma Linux e uma Windows, ativei o Defender e deixei as máquinas uma semana ligada. O Defender me trouxe toda a informação, que as 2 máquinas tiveram tentativa de invasão com Brutal Force, colocou qual foi o IP, inclusive, que tentou acessar as máquinas. Pelo rastreio que ele fez, ele me disse que possivelmente era de Salvador a tentativa de intrusão, colocou qual usuário que ele tentou usar, administrator e root, e colocou até as credenciais que ele tentou fazer esse tipo de acesso. Então o Defender é uma das soluções mais robustas. Quando a gente fala do Sentinel, né, o Sentinel ele já vai mais naquele contexto onde a gente trabalha com o CIEM. O que é o CIEM? É onde a gente consegue fazer o monitoramento, né, validar, coletar os logs, não só de máquina, mas de tudo que é dispositivo que consiga conversar. Dentro do Azure lá a gente tem, eu não lembro de cabeça, mas se não me engano são aproximadamente 150 itens que a gente consegue integrar com o Sentinel. A partir disso ele vai monitorar, ele vai coletar logs, jogar num workspace de Log Analytics, que é basicamente um banco de dados de log que você consegue tratar, coletar, extrair essa informação, e ele vai estar monitorando. Se em um determinado momento, né, ele entender que você está daqui um pouco recebendo um tipo de tentativa de acesso numa porta que não é comum, está recebendo conexão de algum lugar que não é comum, ou seja, um comportamento que não é o padrão, né? Sei lá, você pode configurar várias regras. Se você, um usuário que já está desabilitado, está tentando autenticar dentro do seu ambiente, ele pode gerar um incidente para a sua equipe, né, de segurança que está trabalhando, e ele pode inclusive responder automaticamente. O que é responder automaticamente? A gente pode utilizar o Logic App do Azure para criar uma resposta automática. Por exemplo, se estou vendo que está tentando um usuário que já foi desabilitado do meu ambiente, ou seja, não trabalha mais lá tentando autenticar, e ele pegou esse comportamento, ele gerou um incidente para minha equipe de segurança, eu posso deixar já uma resposta automática que ele vai lá e vai daqui um pouco desabilitar o acesso remoto daquela máquina, que ele vai desligar aquela máquina, que ele vai no firewall criar uma regra de firewall para bloquear o acesso de determinado range de IP. Então tem várias características. Quando a gente está falando de segurança, esses 3 pilares ali que eu falei, né, Security Center, Sentinel e o Defender, muita gente acha que tem que escolher entre um ou outro, mas na verdade não, eles trabalham integrados. Se você conseguir integrar, claro que tem um custo, né? Mais uma vez falando do custo, se você conseguir budget para colocar, é um dos cenários ideais para proteger o seu ambiente, sem dúvida alguma. Beleza, galera, estamos entrando já na reta final aqui, então a gente vai falar de 3 itens, né, que formam aí o CIA, que a gente fala, né, que é confidencialidade, integridade e a disponibilidade. Esses itens são itens padrões, né, que esse órgão, que é a CIA, ele determina como uma maneira de pensar em compensações de segurança. O que é compensação de segurança? Esse ponto não é um ponto Microsoft, ele é um ponto comum para qualquer tipo de segurança, né,
digamos assim, profissional de segurança ou órgão de segurança que faça regulamentação, que crie normas, que crie padrões de compliance. Então, quando a gente fala de compensação, como que a gente pode fazer para manter esses 3 itens que são pilares, né? Compõem ali o triângulo que a gente chama de essencial para que a gente tenha uma saúde em cima dos nossos dados corporativos. A gente começa pela confidencialidade, né, que é o fato da gente manter o documento confidencial. O que é manter o documento confidencial? É fazer com que aquele documento não seja exposto, né, que somente quem tem acesso, quem necessite de acesso, de fato consiga interagir com aquele documento. Então, quando eu estou colocando confidencialidade, é que é um documento que não é público, que ele precisa ser acessado por X pessoas apenas, nada mais que isso. Então, eu tratar a confidencialidade são meios que eu uso para garantir que somente quem realmente, de fato, tem que acessar esse documento vai conseguir. Não vai ser um documento público que quem não tem acesso não vai conseguir copiar, não vai conseguir enviar, não vai conseguir editar, alterar. Então, somente quem tem acesso. Isso é básico, né? Quando a gente está falando aí de segurança, esse pilar aí, esse triângulo, ele não só aqui em Azure, como eu falei, ele serve para vários tipos de normas de segurança e padrões de compliance. A integridade. O que significa a integridade? Né? Manter o dado íntegro. O que é manter o dado íntegro? Aquele dado correto. Significa que o dado não foi alterado, que o dado não foi modificado. Se eu envio uma mensagem, o receptor da mensagem, se eu tenho uma integridade na mensagem, quer dizer que ele vai receber exatamente a mensagem que eu enviei, sem modificação, sem alteração de dados. Então é um dos pilares também que todas as mensagens, todos os dados se mantenham íntegros, que a gente não tenha uma alteração que não seja liberada, que não seja permitida. Disponibilidade. Bom, disponibilidade é o mais tranquilo de todos, né? É a gente manter o nosso dado disponível para quem precisa acessar. Então, se eu estou com o dado disponível, quer dizer que todas as pessoas que têm que ter acesso ao dado vão conseguir acessar, independente do tipo de permissionamento. Quem tem que ler vai acessar o dado e vai conseguir abrir o dado. Quem tem que modificar vai chegar até o dado e vai conseguir modificar esse dado. Então, quem precisa acessar tem que estar com o dado disponível, independente do momento que ele quer acessar. Né? O dado é feito para isso, para que ele esteja liberado, né? Para que todo mundo possa trabalhar, consumir, editar quem tem que editar, alterar, modificar. Então, de acordo com as permissões, cada um vai acessar e vai tratar o dado de acordo com aquilo que é necessário. Galera, eu ia perguntar para vocês, eu não sei se o Gui já mandou o link do para quem quer a garantia aí, quem vai querer o certificado no final da série. Não sei se o Gui já mandou aí para que vocês preencham. Se o Gui não mandou, eu não consegui acompanhar em tempo integral o chat, eu vou pegar o link aqui para passar para vocês também. E agora eu vou dar uma olhada aqui o que a gente tem de questionamentos, que a gente já está chegando no finzinho. Para quem entrou depois, galera, o que é esse link do Forms que eu vou estar mandando aqui no chat? Tem muita gente que perguntou, Rafa, no final da série vai gerar um certificado? O que a gente fez? A gente vai estar mandando esse link aqui do Forms, porque a gente vai gerar o certificado para quem está online, né? Os vídeos, o conteúdo vai estar disponível no canal, mas o certificado a gente vai mandar para quem está online. Então, se você quer o certificado lá no final, coloca o nome e o e-mail nesse Forms, que é uma maneira da gente saber que você esteve presente. Se você não quer certificado, não, só quer acompanhar, beleza, não precisa preencher nada, tá 100%, né? O objetivo maior é que você esteja consumindo aí o conteúdo. Deixa eu voltar aqui. O William perguntou se vai ter um detalhamento de Sentinel. Vai ter. Eu falei um pouquinho de Sentinel, falei um pouquinho de Defender, tá, William? Mas a gente vai... Não sei se quando eu falei ele já respondeu a sua questão de como utilizar. Falei de forma básica, porque no decorrer a gente vai tá falando aí sobre o Sentinel, beleza? Gésio, grande Gésio, meu colega de Processor, aí perguntando, quando um dado é atacado por um ransomware, todo o resto da estrutura, perímetro, aplicação, etc., é comprometida quando estamos em nuvem? Vai depender muito de como está a nossa segmentação, né, Gésio? Mas, de certa forma, se a gente partir daquele conceito de modelo do Zero Trust, a gente tem que desconfiar de tudo, ou seja, o cara chegou lá, né? O cara conseguiu chegar ao teu dado. Então, eu acho que a melhor forma que a gente pode tratar é desconfiar de qualquer tipo de acesso. Tecnicamente, quer dizer que tudo está comprometido? Não quer dizer que tudo está comprometido, né? Porque dependendo do dado que ele acessou, pode ser, vamos dizer assim, que eu tenho o meu ambiente com várias tecnologias. O cara chegou lá e acessou o meu dado dentro de um SQL Server, né? Pode ser que o meu banco de dados Oracle ele tenha um padrão de criptografia, de permissionamento diferente.
Pode ser o fato dele chegar no SQL Server, talvez não queira dizer que ele consiga chegar no Oracle também, né? Mas se o cara invadiu o seu ambiente, você tem que ligar a luz vermelha lá, tocar a sirene, porque de fato alguém entrou. Então, se a gente trabalha no modelo ali de Zero Trust, a gente não vai confiar em nada, parte do pressuposto que tudo está vulnerável, tudo pode estar disponível. Claro que você vai fazer uma análise, né? Mas é importante que você foi invadido, não confie que os seus sistemas estão disponíveis, né? Claro que o primeiro ponto a gente vai fazer o quê? Tentar mitigar o máximo possível esse risco, tentar mitigar essa invasão e garantir a integridade do restante dos dados. O Celso perguntou, a próxima aula. As nossas aulas vão ser semanais, tá, pessoal? Quinta-feira, para quem acompanha, sabe que é o dia que a gente libera sempre um conteúdo no nosso canal. Conteúdo de Azure, seja lá o que for. A ideia é que a gente trabalhe com quinta-feira, vai ser o dia do nosso conteúdo padrão de Azure, e terça-feira seja as nossas aulas aqui da nossa série de SC900. Semana que vem a gente tem uma particularidade, né? Porque quem está acompanhando, semana que vem a gente vai começar vai ter uma live do dia 1º, que vai cair na terça-feira, do nosso evento das Olimpíadas do Azure, né? Eu acredito que grande parte de vocês vai estar participando, então na terça-feira não vai ser o dia. Na semana que vem ainda, o dia da aula vai ser na quinta-feira. Passado esse período, a gente vai focar como terça-feira o dia padrão. Repetindo, talvez nem todas as aulas a gente consiga fazer ao vivo, mas toda semana vai ter o material. Quando o material não for ao vivo, a gente vai trabalhar no formato de estreia, então o conteúdo talvez eu deixe gravado, vai estar rodando, mas eu vou estar no chat interagindo com vocês, respondendo essas dúvidas, né? O PDF da aula vai estar disponível, depois eu vou mandar para você, eu vou colocar depois na descrição do vídeo, vocês podem acessar amanhã provavelmente, o link para vocês baixarem o PDF, tá? Aí o PDF vai ser todo esse conteúdo que eu estou apresentando aqui em aula para vocês, certo? Vamos ver mais dúvidas, o Eric falou aqui, eu tô aqui pegando, graças a Deus, nos estudos. Bora, é isso aí, galera, show de bola. Vamos para cima aí, vamos consumir esse conteúdo, que eu tenho certeza que quem quiser se certificar, a gente vai ter o embasamento aí total para que vocês possam passar na prova. Quem quiser só consumir o conteúdo, show de bola, conhecimento nunca é demais, sempre agrega, né? O Edinaldo colocou boa aula, show de bola, Edinaldo. Obrigado, aí fico feliz que vocês tenham gostado do conteúdo. O Renato colocou, show. O William tá chegando aí, William, grande abraço. O Wesley, show. Galera, fico feliz que vocês tenham gostado, tá? O nosso grupo do Telegram tá disponível. Quem quiser comentar alguma coisa, quiser tirar alguma dúvida, manda lá no grupo do Telegram também. Quem já participa sabe que lá a gente pode responder qualquer tipo de pergunta, não só eu, mas a comunidade toda vai lá e consegue engajar, consegue se ajudar. O William chegou um pouco atrasado, William, mas o conteúdo vai estar disponível, tá? Então pode acessar depois lá, vai estar no canal e a gente não vai tirar do ar, vai ficar fixo lá, como todos os outros conteúdos. Galera, fico feliz que vocês tenham gostado do conteúdo, a gente já está batendo quase 2 horas aí de live. Essa live foi um pouco diferente, porque a gente tentou contextualizar um pouco a questão da segurança, né? Não entrar direto no conteúdo. Agora, as próximas aulas, a gente vai focar muito mais no conteúdo, né? Então, a gente vai indo passo a passo em cima do que a gente vai estar vendo para a prova, o contexto da prova. E, mais uma vez, tudo que vai ser cobrado na prova, na próxima aula a gente vai até abrir o PDF da prova aqui, do que é exigido, e a gente vai ir desmembrando como é que a gente vai tratar cada uma dessas aplicações. Show de bola, galera! O Rodrigo perguntou quantas aulas teremos de SC900. Eu não fechei ainda, tá, Rodrigão? Na próxima aula eu trago para vocês. Eu vou fazer a divisão de todos os conteúdos e vou trazer para vocês mais ou menos quantas aulas a gente vai estar trabalhando aí. Show de bola? Valeu, galera. Valeu, Antônio. Valeu, Gésio. Valeu, Patricão aí. Grande abraço. Galera, vamos finalizando por agora. Quem gostou, dá o like aí para nós. O Nog também tá aí. Valeu, galera. Muito obrigado pela presença de todos. E, galera, é isso aí. Semana que vem tem aula de novo. As Olimpíadas. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve, né? A gente já tá com a live pronta para dia 1º, terça-feira, começar o evento de Olimpíadas. Vai ser top. Quem participou do desafio sabe mais ou menos como vai funcionar. Vai ter muito conteúdo legal. A gente vai desde a parte de Virtual Network até a parte de infraestrutura como código, vai trazer Terraform. E é isso aí, já tô dando spoiler, daqui a um pouco o Gui vai ficar bravo comigo aí, mas fechou. Galera, grande abraço a todos, show de bola a presença de vocês e vejo vocês na próxima aula. Boa noite, grande abraço, tchau, tchau, pessoal.